Estamos ao vivo! Boa noite, Thay. Boa noite, Diego. Valar Morgulhos. Fala do Raires. Fala do Raires. Cara, tava com tanta saudade de poder falar um Valar Morgulhos de alguém responder. É muito bom, velho. Tá ligado? Pô, eu tenho na perna aqui, na moeda, primeira tatuagem que eu fiz na vida foi de Game of Thrones. Inclusive, tenho que refazer aqui, que a bichinha tá castigada. Mas, velho, vamos falar desse episódio 3 de House of the Dragon. E as primeiras impressões, tá? Primeiro de vocês, depois eu dou a minha. Thay, que tá adentrando aqui no recinto de House of the Dragon do canal. Me diga suas primeiras impressões desse episódio. Eu adorei o episódio. Eu acho que dos 3, pra mim, foi o melhor. Eu tenho minha opinião, assim... Eu gostei muito do 2, mas achei que o 2 foi no nível do 1 ali, então achei que foi bom. Mas o 3 eu achei que foi melhor do que os 2 primeiros. E uma coisa que eu tinha falado contigo em off, Carlos, eu me senti como do mesmo jeito quando eu assisti o Hard Home de Game of Thrones, o episódio do Hard Home lá na quinta temporada. Sim. Cara, a sensação que eu tive foi a mesma. Jon Snow e a Tramontina ali do... Ei, o Hard Home foi... Eu fiquei tão tensa que eu não pisei, eu não saía, eu não movi nem a sobrancelha não se mexia. De tensão. Hard Home foi um dos melhores, é um dos melhores. Hard Home foi incrível, foi incrível. E assim, aquela sensação de, pô, você ficar ali tenso, assim, você esquece o celular, a sobrancelha nem mexe. Cara, foi esse episódio. Eu gostei muito. Eu gostei como eles fizeram uma divisão de, assim... A gente teve um pouco de ação, a gente vai falar dela um pouco mais na frente, mas a parte da politicagem também eu gostei bastante. Eu gostei bastante de ter visto, assim, sementes foram plantadas. Um bom episódio, assim, um episódio sensacional, diga-se de passagem. E você, Diego? Já vi que hoje vai ter assunto. Vamos embora. Foi o que eu menos gostei dos 3. Foi o que eu menos gostei dos 3, assim. Eu tenho muito apego com o 2. O 2 eu acho o melhor dos 3 até agora. Eu gosto muito do 2 também. Eu acho que pela expectativa, pela comoção, assim, do primeiro, de ter todo o universo de volta, acho que o 1 tem um apelo maior, assim. Mas em relação ao 3, o 3 foi o que eu tive mais coisas a comentar negativamente. E aí, por isso, não... Mas, assim, não quer dizer que foi um episódio ruim, nem um episódio mediano, ele foi um episódio bom, tá? Só dizendo assim, que dos 3, não foi o que mais me marcou, assim. Em comparação com os outros 2, né? Se fosse um episódio isolado, assim, você só falar dele, sem ter os 2 antes, seria um episódio bom. Não, seria um episódio bom. Até agora não teve um episódio mediano, na minha concepção. Teve só um episódio bom para cima. E o segundo é excelente. E é isso. Acho que eu tenho algumas coisas, considerações para falar, mas no geral achei um bom episódio. E lembrando também que é o terceiro, né, gente? Aquilo que eu falo toda live. A gente, por assistir o Game of Thrones já vindo do embalo, a gente já fica achando que todo episódio tem que ser aquele auge que foi alcançado. É o problema do hype, né, velho? Todo episódio a pessoa vai achando tem que ser o casamento vermelho. Não. Tem que ser o Hard Home. Hard tem que Home, ser a Batalha do Batalha dos Bastardos. A gente exatamente. só cita essas porra desses 3 episódios, tá ligado? Mas E rezando pra não ser o episódio que a Melisandre tá dando fogo lá no escuro e ninguém enxerga PN. Tá ligado? Aquele episódio é ridículo. É a 8ª temporada? É a 8ª temporada, né? É o terceiro episódio da 8ª temporada. Eu ia dizer, ou se você quiser ser um pouco mais saudosista, o 9º episódio da primeira temporada de Game of Thrones. Aí, Baelor, né? Não é Baelor? É o do Baelor, é o do Baelor. Uhum. Que é o episódio que diz que Game of Thrones... Então, aqui a gente separa as crianças dos adultos. Exatamente. É por aí. Exatamente. É por aí. Baelor tem um apego muito grande, porque eu assisti Game of Thrones e parei antes de Baelor. Aí depois fiz uma segunda tentativa e depois cheguei até Baelor, daí pra frente eu virei fã e não tem mais o que fazer. Foi por causa do Baelor do episódio. Quando terminou, eu lembro que eu fiquei assim, não, vai dar bom.
vai dar tudo certo. Não, vou interromper Quando acabou, a qualquer momento. Quando acabou o episódio, nossa, eu comprei os livros. Foi quando eu comprei os livros. Aí eu esperei terminar, assistir o último pra poder ler o primeiro, né? Eu comecei a ler os livros antes da série. Aí eu, porra, vai ter a série. Por quê? Porque ia anunciar a série. Tá ligado? Aí eu comecei a ler antes. Anunciaram que ia ter a série e tal, eu comecei a ler antes. Aí endoidei com o livro. Quando começou a série, já tava vendido. Não tinha nem pra quê. Tá ligado? A câmera... acho que voltou. As câmeras estavam meio travadinhas. Vamos lá. Minhas impressões do episódio, tá? Eu gostei mais do que o Diego e menos do que a Thay. Então eu tô no meio termo, tá ligado? Eu tô ali, mas eu gostei pra caramba. Então a gente tá aqui, tipo, 3 níveis diferentes e eu tô achando massa isso. O roteiro, eu gostei bastante, tá? De como foi tratado as coisas. A gente vai falar no decorrer aí que todos os roteiros estão sendo muito bem desenvolvidos e casam muito bem com a narrativa visual que eles estão construindo, né? Os contrapontos entre um núcleo e outro, tá ligado? Tem muita coisa envolvendo Viserys, os 2 dedos que faltam, muita simbologia disso, os 2 dedos dele que faltam, os 2 parentes dele que estão se afastando, tem muita coisa que dá para você tirar ali da narrativa visual, o contraponto do rei com a filha na questão da caça. Tem muita coisa que a gente vai falar aqui no começo. Eu gostei muito disso, o roteiro eu tô achando bem legal. A produção, como o Diego falou, eu tô gostando muito, principalmente do figurino e trilha sonora, que é carro-chefe, né? Mas tem algumas coisinhas, tipo esse CGI aí do dragão. Eu tô mais velho, eu entendo que são 16 ou 17 dragão. Só apareceu 3, tá ligado? E eles estão botando dinheiro para fazer take de guerra correndo, um monte de gente na tela, os dragão vindo virado na gota, e aí esquece do close-up do Cavaleiro do Dragão. Mas aí, velho, tá de boa. O porquinho lá também, porquinho tela azul, tela verde e o cervo branco lá, eu me senti se fosse um leão no lugar. O cervo normal também era meio tela verde ali, você sentia... Não, era meio? Não, mas, velho, é porque é válido da estranheza. Bicho e gente, quando o povo faz, é válido da estranheza. Quando é um alienígena ou alguma coisa assim, que é muito diferente do que a gente vê normalmente, fica mais fácil deles fazerem um negócio que... Fica mais crível, tá ligado? É mais fácil a gente que fique acreditar. Mais crível, exato. Agora, o negócio que eles querem fazer muito realista, se o cara ele dizer, pô, eu vou gastar com dragão, que os dragão tão foda, ou eu vou gastar com cervo, que os caras vão matar. O dragão, pai, tá ligado? Então, não tem nem o que discutir. Eles têm que fazer um prós e o contra. E aí, quem reclamar do CGI mesmo, tá uma merda do CGI, que pra mim essa é a voz do Nerdola que reclama. Tá uma merda do CGI da coisa. Assiste o filme da Marvel, pronto. As séries da Marvel são nem os filmes, a série. O filme ainda é um pouquinho melhor. O filme também tem CGI ruim, gente. Não é porque eu sou hater, não, mas... Não, mas aí se você botar comparado com a série, pelo amor de Deus, né? Não, é uma caixa de... um carrinho de caixa de sapato com roda de tampa de Fanta com um Hot Wheels, pô. É diferente, tá ligado? Mas é um Hot Wheels tão feio. Não, você entendeu. Mas vamos lá. Não, nem todo Hot Wheels é bonito. Vamos embora. A gente já falou das impressões e vamos começar aqui falar do episódio ponto a ponto. Começa já com essa bandeira aqui dos Velaryon. A gente vê que o episódio vai ter um grande foco nessa casa, que na realidade foi mais no final, né? Foi o começo e o final do episódio, o foco na batalha que tá rolando entre os Velaryon e como é? Engorda caranguejo. Como é em inglês? Crab Feeder. Crab Feeder. No Stepstone. Ou no valeriano Kragas da Ra. Kragas da Ra. Não sei falar esses negócios, não. Pra mim é igual alemão. O cara elogia xingando, né? Aqui nós temos Essa pra mim, assim, eu falei do episódio, mas eu acho que essa cena, ela junto com a cena do primeiro episódio, elas são um dos melhores momentos da série, velho. Essa cena inicial é brilhante mesmo.
Essa, a do início do episódio anterior também eu achei bem interessante. Começou os 2 episódios com um problema que ia ser que ia ser abordado no episódio, né? Um grande problema que ia ser abordado no episódio, que é o problema da triarquia lá. Não é nem da triarquia, é do Engorda Caranguejo. Da triarquia. Não, mas o Engorda Caranguejo, ele faz parte da triarquia. Entendi. Mas o visual dele tá muito bom, velho. O visual assim, dele tá um negócio. Só para complementar, o lance tipo, é justamente pelo fato de ser da triarquia que o Viserys não quer ir peitar ele, porque ele fala: eu não quero causar problema com as cidades livres. Por causa porque o Viserys é frouxo. O Viserys não é Targaryen, ele é frouxo. Não, a gente não tá dizendo assim que ele é um rei bom, ruim, o tal. Mas assim, pô, eu não vou querer criar treta com o jeito que tá do outro lado do mar, e que eu, na teoria, não tenho nada assim. Não tenho nada, entre aspas, a ganhar, sabe? Porque isso era uma causa muito mais do Corlys. E depois a gente vai comentar que não é apenas o Corlys que foi afetado, mas é isso aí. Exato, é todo o reino que foi afetado. Então, porque o Viserys não olha no macro, ele olha o micro. Ele quer, sabe por que ele não quer não entrar em guerra? Por conta pelo menos na minha opinião, vocês dizem aí o que é que vocês acham disso. Ele não quer entrar em guerra, não é porque em prol tanto do reino, porque ele não vê as consequências que também vão afetar o reino, principalmente economicamente. Não, é porque ele não quer ter trabalho. Esse cara é extremamente preguiçoso. Tudo que chega para ele, não, hoje não, amanhã, ele só empurra as coisas com a barriga. Eu acho esse cara ridículo. Desculpa aí. Eu acho que ele não gosta muito da treta. Eu acho assim. Ele não gosta. Ele não gosta de assim, ele foi colocado ali. Não, ele foi. Só que ele tenta ser um G. Harris. O G. Harris, que foram 50 anos, tipo, foi meio século de um reinado de paz e prosperidade, um Westeros e tudo mais. Não é à toa que o G. Harris era conhecido como o conciliador. E aí eu acho que o Viserys, ele tenta a todo custo manter essa paz que vem do G. Harris. Só que ele esquece que reis diferentes, tempos diferentes, até de certa forma o conselho é diferente, pessoas diferentes, tudo é muito diferente. Então, você não pode querer tentar reproduzir um negócio quando todas as variáveis são diferentes. Exatamente. E aí, Diego? Não tem o que dizer depois do que o Thay falou. É exatamente isso. Ele quer ser o G. Harris, ele quer ser o avô dele, ele quer ser Ele tem essa sombra do passado que ele se espelha, mas que ele não, como a Thay falou. Não, assim, o que dizer, não, a Thay falou perfeitamente. É isso mesmo. Até certo ponto, tem também a questão do Otto, né? Não podemos negar. O Otto também ele quer blindar a Viserys de qualquer tipo de outro conflito, justamente para ir preparando o terreno para a inserção da família Hightower na linhagem na linhagem real, né? Então ele acaba querendo desviar o foco de Viserys. Ele até fala isso nesse episódio, dizendo que foi uma guerra que foi provocada por Daemon e por Corlys, né? Então não tem. Se o rei fosse investir agora nisso, ia ser uma demonstração de fraqueza. Aí, total. Tanto é que aí eu já estou falando já da cena que levou o Daemon Segura. Vou segurar aqui. Mas tudo que a gente está falando agora vai servir como base para a decisão que Viserys vai tomar mais ao fim do episódio. Total. Vamos lá, vamos seguir aqui a imagem. A gente tá ainda aqui no começo, que a gente falou bastante. Essa cena daqui, esse take do dragão chegando e tocando fogo, e eu achei maravilhosa. E a questão de a gente tá pelo ponto de vista de um soldado de Velaryon, tá ligado? Sendo torturado pelo Engorda Caranguejo e ainda acreditando fielmente no seu mestre, tá ligado? Ele fala, Daemon, meu príncipe meu herói venha me salvar. Venha me salvar. Aí leva, venha meu príncipe, o caranguejinho tão apetitoso. Venha meu... Diz. Isso pra mim, ele... Tal como no primeiro episódio a gente tem a cena de Rhaenyra falando Dracarys de uma maneira diferente, que eu até comentei isso aqui na live. Essa cena, essa atitude do soldado e o que acontece com ele, com o dragão e tal, de Daemon, que, lógico, foi sem intenção ali, ele não fazia ideia que o cara estava ali, porque o dragão é gigante, mas isso, para mim, sintetiza
não só o que é toda a franquia, né? Mas também o tom mais... eu acho que o que diferencia mais House of the Dragon de Game of Thrones é que House of the Dragon ela é bem mais entregue à crítica à realeza. É uma crítica Sim, total. à legislação de Westeros, aquela coisa do rei, dos heróis. House of the Dragon é muito mais entregue a isso. Quando ela bota o cara venerando Daemon e Daemon sem pudor nenhum esmaga o cara, sem estando nem aí, só focado na batalha, é justamente dizendo e reforçando o que a gente já sabe que a gente acompanha dessa franquia, sendo que cada vez mais forte, que não existe heróis no Jogo do Trono, não existe heróis, acaba com essa história, soldado, de ficar achando que Daemon tá ali para te salvar. Daemon não tá ali para te salvar. E até no final do episódio isso ficou bem evidente porque é que Daemon está e quem leu o livro Fogo e Sangue também sabe por que Daemon está enfrentando essa atriarquia, né? Sim. Bia, peraí, a gata aqui, endoidando, em cima do estabilizador, gata doida. Mas enfim, vamos lá. E aí, como a gente falou, né? Toda essa parte, ele falando, me salve, meu príncipe e tal, e a série já mostra a gente que, velho, os governantes estão cagando para o populacho, tá ligado? Eles estão pensando no macro, eles não estão pensando no micro ali na pessoa mesmo, nas pessoas que estão ali sofrendo. Não, eles não estão pensando em quem tá ali preso. Eles não, inclusive, o Viserys não tem a menor intenção de salvar quem tá ali. É fogo, tá ligado? Ele, para ele já é baixa, como é que diz um termozinho que tem em guerra, são baixas aceitáveis, não sei, algo desse tipo. Efeito colateral, tipo, algo perdas assim. aceitáveis, é um negócio desse. É, por aí, entendeu? Então assim, é basicamente e tem isso. Aquele lance, mesmo que e é muito forte, né? Não, e mesmo que ele, se por um acaso, porventura, ele fosse se importar com os soldados, que a gente sabe que ele não se importa, é aquela coisa, cara. Não, Dragão, peraí, pisa mais aqui para esquerda, que é para não pisar em cima desse cabo aqui que tá gritando, sabe? Isso. Cara, sim. Não tem no calor da batalha, você não vai pensar, não, rapidão, vamos passar aqui, a gente vai dar aqui esse desvio aqui pela esquerda, que é pra gente não pisar em cima do moço ali, entendeu? Não vai lógico que não. Não, é guerra. Mas eles mostram isso daqui meio que como uma crítica também. Não sei se na imagem dá pra ver o cara aqui debaixo do pé do bicho, acho que tá meio escuro. Primeiro episódio a gente tem aquele take que teve aquela montagem com o parto da Rhaena, com o evento, né? Por conta do rei ter o dia do nascimento do filho, ter um campeonato lá, onde a galera morrendo. Então, assim, tá muito claro a maneira como House of the Dragon tá filmando, os diretores estão filmando a violência. Tá bem distinta, assim, para mim. Tá muito mais crua, muito mais horrenda e cruel do que era em Game of Thrones. E eu acho que não tá tão gratuito como o Game of Thrones. Às vezes era meio gratuitozinho. Eu sei que tem gente que discorda ali, principalmente do primeiro episódio, ali a cena do parto, mas assim, o lance é sempre os paralelos. Ele usa a violência muito como paralelos para as coisas. Isso. Tem até... A gente vai falar um pouco mais na frente nesse episódio de paralelos que eu vi, poxa, a cena é assim, dessa forma, mas, pô, se você pensar, isso, na verdade, é uma simbologia para determinada situação que está acontecendo. E eu acho isso massa. O Carlos caiu. O Carlos caiu e a gente está sem as imagens, gente. Mas vamos tocar, Thay, porque tu falou num ponto que, para mim, não estou dizendo que isso faz de House of the Dragon melhor que Game of Thrones. Tá? Ou uma série que não seja passível de críticas. Isso, exatamente. Mas são ideias que, inclusive, se complementam. Game of Thrones tinha uma pegada, House of the Dragon está tendo uma nuance um pouco mais diferente, muito mais crítica. E é como você falou, cada cena de violência ela está dizendo alguma coisa a mais. Não é simplesmente alguém, ou um animal, ou qualquer pessoa que está morrendo. Eu acho que em Game of Thrones simplesmente ia mostrar o dragão pousando em cima do cara, mas não ia ter esse texto, me salve, e acontecer justamente o contrário. Então é justamente esse jogo que você falou, da simbologia, sabe, da violência,
querer contar uma história também e não ser simplesmente a violência, mas ela não é a violência pela violência apenas. Exato, exatamente. Isso, para mim, até o tom da série é bem sombrio, até a maneira como retrata, vai falar mais para frente, até a maneira como retrata a rotina de Viserys é uma rotina mais sombria, sabe? Quando o próprio King's Landing, a Fortaleza Vermelha, é tudo sombrio, sabe? Diferente de Game of Thrones, acho que nas primeiras temporadas a gente vê uma cor muito clara, assim, uma realeza realmente real. Mas o trono, até o trono mesmo, é uma coisa muito mais hostil, aqueles locais são mais sombrios, sabe? Isso tudo tem a ver com a violência da série. Sim, total. Vocês estão me ouvindo normal? Tá. Agora sim. Tá, não, deu um bug total aqui na câmera, Estamos eu tive que órfãos. tirar e colocar de novo. Eu vi. Mas vocês aí, tocaram o barco e eu fiquei ouvindo tudo que vocês estavam falando. Deixa eu só falar de um comentário aqui rapidinho. Fala, Babalu! Adorei o nick, velho. Babalu. É do grupo do pessoal do Rapadura, um rapaduriano aqui, do Cinema com Rapadura. Valeu aí por vir, velho. Tamo junto. Vamos continuar aqui. Esse take, vocês estão vendo as imagens? Estão, né? Então, pronto. Esse take eu achei lindo. Achei lindo esse take aqui do Crack. Como é? Meu irmão, eu vou falar em inglês mesmo. Em português mesmo é o não sei que caranguejo. É o senhor. É esse mesmo. É o engorda caranguejo. É. Seu siriguejo aí, ele. Esse take tá muito bonito, tá? Da caverna e tal. E por conta desse take, eu achei que no final poderíamos ter alguma luta dentro de uma caverna. Mas aí a gente fala mais na frente sobre isso, tá ligado? Já corta desse take aí inicial pra... Rapidão. Antes de tu pular, é porque eu achei que tu tinha tirado o print, mas tu não tirou. Mas quando o Daemon chega que tá atacando fogo em geral, os arqueiros eles começam a atirar também. E eu achei sensacional a forma como o dragão reage a como o Daemon reage. Por exemplo, quando ele leva a flechada, o dragão grita. O dragão sente, verdade. Eu lembrei muito de Eragon, tá ligado? Eu lembrei muito de Eragon. E aí você vê que as flechadas vêm, tipo assim, você vê que acho que a reação natural quando a gente revê um negócio de lado assim, a gente meio que fazer isso, né, para tentar se defender. O dragão levanta a asa para defender não, foda. Foi mal, foi vacilo meu. É porque foi tão rápido essa cena que eu acabei passando, que eu passo de 10 em 10 segundos e vou vendo ali as pontos principais, que senão, velho, eu ia passar muito tempo cortando essas imagens. Mas... Não, era isso que eu queria, valeu demais. falar. Que, assim, eu achei que a gente ia falar. Eu tava até esperando você chegar para ver se ia ter essa imagem, mas tudo bem. Não, valeu muito por agregar, porque, para você ter ideia, para ser sincero, eu tinha esquecido totalmente dessa cena. Eu gostei muito na hora, você falou agora, eu lembrei, mas eu tinha esquecido total. Valeu aí por lembrar, porque passou batido mesmo. Mas vamos lá. A gente corta para o aniversário. 2 anos, não? Ou é 3 anos? 3. 2 anos o Pirraia tem. O Pirraia tá fazendo 2 anos, mas ele fala, tem 3, eles mencionam, quando eles estão falando da guerra nos Stepstones, lá nos degraus, eles mencionam que é 3 anos. Tipo, tá 3 anos que essa galera tá aí querendo ver esse negócio, entendeu? Eles mencionam que é 3 anos. Que aí é uma coisa que eu acho legal do roteiro, que assim, eles conseguem deixar tudo de um jeito, assim, eles conseguem fazer expositivos, mas não te tratar feito gente burra. Tipo assim, não, se passaram, eles falam mesmo, eles falam. Eles não precisam colocar um textozinho 3 anos depois, tá ligado? Não assim, eu acho, então, ele é expositivo nas coisas, mas de forma que não fazem você se sentir uma criança burra, que quando é expositivo demais, aí você fica assim, cara, eu não sou uma criança, entendeu? Eu sei pensar, gente, eu sou inteligente, entendeu? Entendeu? Eita, deixa eu ver assim. O Babalu falou aqui, ó, dragões têm uma ligação toda com seus donos e ainda quiseram empurrar que o Drogon deixou o Jon vivo. Não, mas de acordo com ele, porque, nossa, o trono, quem matou a mãe dele foi o Trono de Ferro. E bababá. O dragão tem essa consciência. No time, brother. Perdão. O dragão tem essa consciência. Foi o trono. O dragão tem a consciência política. Foi pela ambição. Foi pela ambição que a mãe dele tinha pelo trono, que fez tudo que aconteceu, que fez perder os irmãos, que matou a mãe. Vai. Acabou-se. Tá ligado? Sem tempo, irmão.
Dragão anti-imperialista. Boa. Só falta. Mas vamos lá, a gente tá aqui 3 anos depois, estamos no dia do nome do Pirrainha, que é bonitinho, hein? O Pirrainha, meu Deus do céu. Que Pirrainha bonito, muito fofo. O nome dele é Aegon. E o nome é muito importante, esse nome Aegon, ter colocado propositalmente, com certeza pode ter sido do Viserys a ideia, mas pode ter sido no ouvido o Hightower, que chegou no ouvido dele e falou. Se você pensar que o nome do filho dele não seria Aegon, filho com a Aemma Arryn, né? Aemma Targaryen, não era Aegon. Sim. Mas vai ter troco. Entendeu? A respeito dos nomes. Eu sei. Sempre tem, né? Tudo que vai um dia volta. E parece que é Portugal, né? Que tem uma cartilha com 10 nomes e só pode ser esses. Porque meu irmão repete demais. Os Targaryens é uma listinha, assim. Só tem 3 para menino e 3 para menina. É bronca. Temos aqui já uma cena vendo o irmão do Otto. Como é o nome do Otto? Não lembro o nome do irmão dele, mas... Não, isso eu sei. Isso é Hightower. Mas eu tô dizendo o nome mesmo do irmão, o primeiro nome dele, eu não lembro. O senhor de Vila Velha. Ele é o senhor de Vila Velha, e aí você vê que ele é a mesma cobra que o irmão, e ainda tá querendo impor o irmão, né? Diz, tem que ser teu filho, teu neto. Mais poderoso. Parece ser mais poderoso, exato. E deve ser o irmão mais velho, tá ligado? Não, deve ser o irmão mais velho. Mas é falado que Otto, se eu não me falha a memória, Otto, ele não sei se ele é mais novo, mas ele não é o primeiro filho, ele não é o herdeiro de Vila Velha. Entendi. Eu acho que isso é pincelado, eles jogam isso no ar, eu acho que, não sei se é no primeiro ou no segundo episódio, mas ele não é o filho mais velho. Então, chega aqui, ó, e a gente sabe que o Daemon tá perdendo, junto com o Velaryon lá, o Corlys. É Corlys ou é Corlys? Corlys, né? Corlys. Com L. O Corlys e Velaryon, né? Eles estão perdendo para um cachorro. Eles estão perdendo lá, depois de 3 anos de guerra. E o rei só quer saber do aniversário do filho. Meu irmão, se você é rei, você tá 24 horas em prol do reino. Não, peraí. Eu tô morrendo aqui, eu tô morrendo 3 anos, lutando, eu tô morrendo aqui. Tá tudo dando a miséria. Ele não pode esperar 3 dias, não. Ficar sem morrer 3 dias pra poder tomar uma decisão. Ou tu toma, já que não vai tomar a decisão, já diz, sanciona, não vou tomar nada, pode se explodir por lá. Ou tu toma, mas tu vai ficar nesse couro aí no meio, Mas ele meio que faz isso, porque ele fala, cara, isso é uma guerra deles, eles que provocaram. A coroa, não tem nada a ver. Pronto, então ele já diz que não vai interferir, pronto, e não fica essa peitica de, tem que... Tá ligado? Mas é basicamente por isso que ele não interfere, ele não faz nada antes. É justamente porque, cara, isso não é problema meu. Meu problema é meu filho, é outras coisas do reino, e não um negócio que o Corlys foi fazer, tipo, ele foi atrás do Daemon, que, lembrar, o Daemon tava puto com o Viserys, então ele tinha se separado do Viserys, tinha ido pra Pedra do Dragão. O Corlys puto com o Viserys, porque, você não casou com a minha filha e tal, minha filha de 12 anos. Aí ele foi lá afogar as mágoas com o Daemon, e os dois, e aí, vamos meter pau nessa triarquia? Partiu. E o Viserys, ele não aprovou, que ele, desde o primeiro episódio, ele fala, eu não vou tancar uma guerra com as cidades livres, eu não vou me meter nesse problema que eu não tenho nada a ver com isso, entendeu? Agora os caras demoraram 3 anos para fazer um negócio que eles podiam ter resolvido no começo, mas enfim. Tá ligado? Porque, velho, Diz. E um ponto, só complementando o que Thay falou, que existe um porquê do Viserys não fazer nada por enquanto. Porque imagina o seguinte cenário: ele baniu o Daemon, mandou o Daemon voltar para casa. Ele disse não a Corlys, e quando eles se juntaram, aí sim o Viserys vai apoiar. Que tipo de mensagem ele passa para os aliados dele? Vendo por esse ponto de vista, basta se rebelar contra mim, que aí eu vou fazer o que tu quer. Sabe? Eu vou ceder a partir do momento que você tomar iniciativa por conta própria. Sim, Por esse ponto de vista, tá tudo certo mesmo. O Spotify da Rhaenyra. O Spotify da Rhaenyra, aí, né? E eu gostei que ela tá deprimida, tá ligado? Não gostei dela tá deprimida, mas de como demonstra isso. Ela tá deprimida aqui, ela quer só ficar em casa, tá ligado? Assistindo Netflix.
e escutando o Spotify dela e não quer se envolver com nada. É tipo, você tá em casa deprimido por alguma coisa, aí o povo tem festa de família, o povo, bora pra festa lá de fulaninho. Meu irmão, eu não vou só pra fazer sala com essa cara que eu tô, não. Deixa eu ir em casa, tá ligado? É basicamente isso que ela tá fazendo aqui. Eu achei bem, bem legal. E eu sempre fico muito feliz de ver a Árvore Coração, que eu gosto muito da Árvore Coração. E eu tô gostando dela ter lembra que a sido gente falou da mostrada. violência? Uhum. Isso também é um tipo de uma com o servo, sabe? Dela. Sim, total. Detalhes Porque mesmo. Ele tem uma hora que ele faz assim com a mão, sabe? Tipo, ele faz assim com a mão, eu vi isso, tá ligado? Que ele diz a mesma música, série... ela diz, continue. Continue. Aí, assim quando a Alicent chega, pare, ela fala, continue. É ordem da sua princesa. Exato, eu acho uma coisa... Aí outra dá a carteirada, né? Eu acho assim, que tanto influencia, tanto tem a dizer sobre a relação das duas, como também essa cena tem a dizer sobre essa visão mais crítica, assim, da realeza, pelo menos foi isso que eu senti. Não, total. Todo episódio ele tá fazendo essa crítica à realeza, velho. Nos pequenos detalhes, feito tu apontou aí do cara, pô. O cara tá há não sei quanto tempo tocando a mesma música sem parar pra princesa, tá ligado? E ele não pode nem reclamar, porque se ele reclamar, ele tá morto. Basicamente isso, né? Vem aqui a grávida de Taubaté, chega e diz que pra ele parar, que inclusive ela está belíssima, tá? Ela está belíssima. Não, ela chega esse vestido tá maravilhoso. Que o pai dela tá procurando por ela, porque eles vão partir pra caçada, ela também tem que ir pra caçada. Aí ela fala, não, vou ficar aqui. Aí é quando o bardo ele fica meio que sem saber, né? Aí ela continua tocando, é a ordem da princesa. Ela, não, a sua rainha manda você vazar daqui. Pega o fone. É o famoso. Sabe a mãe quando chega arrancando seu fone de ouvido? Tira o modem da tomada, o modem da internet da tomada. Foi a Alice. E aí você vê como a mudança de relação entre elas, porque no primeiro episódio, as duas estão debaixo dessa mesma árvore coração, trocando confidências. Tipo, ela tá lendo lá. Esse contraponto que eles estão fazendo é muito legal. Esse contraponto agora, que eles estão fazendo. E a música fala também, não sei, eu não me engano, é da Niméria que a música fala. Dá a entender que é sobre a Niméria, que é sobre alguém, os lances dos barcos, fugiu de barco, não sei o quê. Isso. Dá a entender que é sobre a Niméria. E aí você vê como a Alicent até querendo agir como mãe da Rhaenyra. Sim, total. 3 anos porque atrás vocês eram besties. Não, e queira ou não, ela tem ainda nutre um sentimento, dá para perceber que ela nutre um sentimento pela Rhaenyra. Até esse momento aí. Vai sumir, vai virar óbvio. A gente vai ver isso ao longo do episódio até. A gente vai ver isso mais na frente também. Sim. Eu falei isso aqui para não dar muito... Não é nem spoiler, que quem tá assistindo isso daqui já assistiu, né? Mas para não botar os carros na frente dos bois, mas é isso. Começa daí eles mostrando que ainda há um sentimento entre as duas, né? Aqui a gente tem a Ida, que eu achei esse take muito bonito de lá atrás de Casterly Rock, tá na cabeça por causa dos Lannister. Como é? Kingsland, ali atrás, a Fortaleza Vermelha, a comitiva do rei indo para a mata do rei, pra você ver como a mata é grande. Aqui é o Central Park, e ali atrás a Fortaleza Vermelha. Tá bem legal. Isso daqui, todas as tendas e tal. E eu acredito que, não tudo, mas a maioria dessas tendas são reais, né? Porque tem uns takes perto que dá para ver e tal. Não tudo, mas... Acho que foi repetida. Não, tem uns aí que dá pra ver que é repetido. Principalmente essas azulzinhas, essas vermelhas. E você vê a diferença, né? E como deve ser ruim para a própria Rhaenyra. O rei sai, o pessoal tá batendo palma, os babão, porque basicamente essa caçada é para babar o rei, tá ligado? É para comemorar o aniversário do filho lá, o dia do seu nome, mas os nobres dando uma bajulada. Não apenas babar o rei, mas fazer o final do primeiro episódio são delírio coletivo. Também. Sim, total. E aí a gente tem aqui, ó, o próprio de Vila Velha lá. Vila Velha. Batendo aqui, os takes vão nele, e em contrapartida, porque o Pirraia tá lá fora com a mãe, eles estão batendo palma, em contrapartida dentro da Rhaenyra, essa atriz é muito boa com os caras e bocas dela. Viu?
Vai ser uma perda muito grande, vai ser uma perda muito grande. Mas espero que a outra menina tanque no mesmo nível, tá ligado? Vamos ver. Eu acho que a gente não pode falar nada enquanto não vê. Mas eu acho que dá para falar. Quem leu sabe que quando voltar vai ser outra Rhaenyra praticamente. E aí acho que sim. Se eles não fizerem a transição bem redondinha, bem amarradinha, a gente vai pode dar um baque, né? Pode dar uma estranheza. Entendi. Não, mas eu achei muito legal esse take aqui, ela dentro, todo mundo feliz lá fora e ela triste, porque aqui nesse momento ela tá, antes de conversar com o pai, tá pensando que realmente ela vai ser substituída, tá ligado? Tudo tá sendo, a cama de gato tá sendo feita. Não, e a cena, logo assim, quando ela desce, ela anda pelas pessoas, quando ela chega lá na tenda de Viserys, já a tenda real mesmo, que tá galerona lá. Ela tá totalmente deslocada. Você vê que ela olha para um lado pro outro, ninguém não tá nem aí. Aqui, ó, o rei com o filho dá aqui, porque tá muito pequenininho. Ela. Ninguém, assim, você vê assim, sabe, ela olha assim pro lado, olha pro outro. Sabe aquela coisa de, cara, se eu não tivesse aqui, não faria a menor diferença. A menor diferença. E ela rindo, forçado, tá? Você percebe que ela tá aí dentro, querendo fazer a cara de amigável. Ela aqui andando. Ela tá fazendo educada. Mas ela não queria estar aqui não, velho. Tá ligado? E aí o rei olha pra ela, o Lannister aqui, como é o nome dele? É Jason, né? Jason Lannister. Olha pra ela também. O rei olha pra ele. Tai pensou que era o quê, Tai? Eu tinha pensado, quando ele olhou assim, eu fiz, ei, tá olhando o quê? Tá olhando minha filha o que aí, hein? Você perdeu alguma coisa na minha filha? Ledo engano. Ele queria, ele disse, opa, graças a Deus alguém está olhando pra minha filha, tá ligado? Não, mas ele fala que em 3 anos, vários lords chegaram para oferecer seus filhos para ela. Vários. É porque dá a entender que, assim, ele meio que não barrou todos. Não todos, assim, mas... como dá a entender, assim, você quer que eu case, não sei o que, você não sabe se eu quero casar. Dá a entender, assim, que ele ouvia essas demandas, mas ele não repassava para ela. Olha, Lannister Babacões há 172 anos e contando. Mais do que isso, né? Olha, então, um dia tem que colar, certo? Colou. Deu certo. De um jeito ruim. E você vê os Lannister sem o poder que eles tinham em Game of Thrones. A gente consegue ver que eles têm um poder, mas não é um poder tão grande, né? A coroa ainda não está devendo a eles, como em Game of Thrones a gente vê que a coroa está devendo muito a eles. Aqui a gente já tem a primeira aparição do... Na verdade, eu acho que é a segunda aparição, mas foi a que eu consegui pegar o take. Do... Como é o nome dele, meu velho? Tá aqui. Lionel não, é Larys Perturto Strong, né? Que é o filho mais novo do mestre Darley, né? Que é o... Como é o nome do cara, velho? É do pai. É Lionel Strong. Harry, eu sei que Harry é o mais velho. Harry Strong é o mais velho. Harris, eu acho que é Harris Strong, não. Esse daí, guarda esse nome pro futuro, gente. É só isso que eu tenho a dizer. É o que eu ia dizer. Guarda esse nome, Harry, seja lá o nome. Ele nasceu com um problema que o pé dele fica pro lado. Nessa época ninguém tinha como fazer cirurgia, então ficou assim mesmo. Tem as fofoqueiras daqui, faltou só uma janela na frente dela, tá ligado? Se tivesse uma janela aqui, um quadradinho de janela assim na frente dela, seria maravilhoso. Ela com a mão assim. Né? E se apoiar num pé só. E o outro pé. Eu gostei muito dessa cena que a gente vê as babaquices, né, da corte e tal. E também da questão de que está sendo impactado não só os Velaryon, mas muita gente está sendo impactada, assim, principalmente. Eu ia falar, eu até falei para tu. Eles falam, né? Assim, uma dessas aí é a Lannister e a outra é da família Redwyne. E aí a Lannister fala que, porque não sei quem foi sequestrado. A Redwyne é essa que tá na tela aqui, a Redwyne. Não, essa é a Lannister. A Redwyne é do Pug, do cachorro. Tá dando Sério? Não, eu vi ela com um padrão vermelho, eu pensei que ela era a Lannister. A outra. Não, a Redwyne também. Redwyne também tem vermelho, não? Beleza. E aí eu tava falando, a família Redwyne, eles são da árvore, que é um conjunto de ilhas mais ao sul de Westeros, que eles vivem muito, assim, muito do poder deles, e principalmente em Game of Thrones, ele tem uma grande frota naval. E eles vivem do comércio, porque eles moram na ilha. Sim. E essa treta aí nos degraus afeta justamente quem?
A rota, as exato. rotas do que os Redwines usam também, entendeu? Sim, sim. Porque você tem que passar ali, mesmo que você não vá para Cidades Livres, você meio que tem que dar aquela desviada ali para ir para King's Landing, por exemplo. Isso. E no livro eles falam muito das especiarias também, que vem de Essos, né? Que vem das Cidades Livres. Que aí, com a consequência da guerra dos degraus, acaba que tudo fica mais caro para, principalmente quem era nobre, né? E tinha o costume de comer certas coisas mais exóticas e tal, alguns tipos de tecidos, enfim. Total. Essa cena daqui é muito legal, porque elas meio que dão uma alfinetada na princesa, elas chamam a princesa para que a princesa tomasse um partido, dão uma alfinetada por conta do tio dela, ela sai pela tangente, né, das coisas, e acaba tecendo, essa daqui, que é a Redwine, ela acaba tecendo uma crítica ao rei, né, dizendo, estamos em guerra sim, o rei é que não quer admitir isso, tal, não sei o quê. E aí vem a Rhaenyra e diz, o que foi que vocês fizeram além de pelo reino em vez de comer bolo? Aí na hora corta pro Pug comendo bolo. Achei muito bom, velho. Muito bom essa cena. Tá ligado? Porque eles conseguem colocar uma comicidade dentro de situações tensas de uma forma bem sutil, tá ligado? Não é um negócio muito escrachado. Achei interessante. E aí, nesse momento também, é que o cara o Strong tá comendo um bolinho na hora e ele olha assim, eita. Daí ela já encontra com o escroto Lannister, né? O Jason Lannister, que é ruim, gente, de cantada, o menino. Não, é ruim de cantada. Esse diálogo inteiro foi horrível. Ele fala, horrível. Não, tudo bem. Ele, obviamente, ele chegou querendo vender o peixe dele. Horrível até de uma forma boa, né? Foi bem escrito, de tão ruim que foi bem escrito. Exatamente. Foi tão bem escrito que nossa, é horrível. A situação, não a cena, o roteiro e tal. Mas, assim, o cara chegou... Gente, vida real é assim, você chega vendendo seu peixe. Então, é que hoje em dia eu ia dizer umas coisas, mas ainda a hora não permite, não. Mas, assim, geralmente você chega, não, porque, poxa, olha, eu malho, eu isso, eu aquilo. Não, porque Rocher do Casterly, pô, é um castelo massa, é muito alto, dá para ver a muralha lá na casa de Caixa-Prego, dá para ver o pôr do sol na casa... Dá para fazer até um poço do dragão. Dá para fazer um poço do dragão, ela... Mas você tem dragão? Poço do dragão, moço, ela... Para quando você for uma esposa, né, amada? Porque você vai ser a irmão. Sutil que só um boi na lama. Não. Mas eu acho que ele presumiu que Viserys tinha já tava tudo... Sim. Não, deu para entender isso. Que ele chega meio que... Depois que ela falou, ele ficou meio... Assim, a cara dela. É muito bom, velho. Ela assim, licença, toma teu vinho? Quero não. Quero e ele joga o vinho fora, né? Porque vê que é só uma atuação que ele tá fazendo ali e tal. E aí ela já vai confrontar o pai. E o pai, ele tá meio despirocado, tá ligado? Porque ele começa a gritar no meio do coisa, pô. O cara não tem crivo de coisa. Ela falando com ele, confrontando, beleza, mas ele podia estar ali de boa, mas ele tá meio despirocado e já... Ele tá tão nessa situação, 3 anos, que a filha meio que evita ele, e ele se sente culpado pela morte da esposa, eu acho, né? E que ela se afastou muito dele, ele tenta fazer as coisas para ela, mas não sabe como conversar com ela. É meio que como a Alicent falou no episódio passado para a Rhaenyra, de que ele não sabe falar a língua das mulheres, tá ligado? Com elas. Ele ainda não sabe falar a língua das mulheres. E também não sabe lidar com as filhas, porque o pai dela tem o mesmo problema com ela. Porque lembra, gente, elas são adolescentes. Aí ela já tem 18 anos, assim, seus 18 Aí ele grita com ela, exato. Não, ele grita são 3 anos. Ela tem 15 no primeiro episódio. Não, ela tem 17, aí ele fala. Não, agora ela tem 17, a Rhaenyra. Tem 17 agora. Vai fazer aniversário. Por aí. Né? Vai. 18 não é adolescente. 18 continua sendo adolescente. Quando você chega na idade né? que a gente lá, não. tem 18 anos, já ainda é adolescente. É criança. Hoje em dia, principalmente, tudo criança. Mas vamos lá, ela sai pé da vida, dá a birra dela lá, pega o cavalo, vem o boyzinho dela aqui, que não pode ser boy. Criston Cole. O Criston Cole atrás.
É, o Crush. Eu acho muito legal essa conversa deles, né? Que ele meio que faz uma de coach pra ela, motivacional. Que ela diz, não, porque... Tá ligado? Véi, a pessoa... É filho de rico, né? Filho de rico tem uns problemas que quem não é filho de rico não entende. Então o filho de rico... Ai, não, porque eu não tenho coisa como fazer isso. Velho, Não, eu mas fui ela um fala merda. isso. Eu era um coel, tá ligado? Ele tá dizendo... Não, ele fala coel, assim, eu era não. a raspa. Deixa eu terminar de falar. Eu era a raspa do tacho. Não, me interrompe. Deixa eu terminar. Não esqueça, pô. Eu era a raspa do tacho lá. Era nada de nada. E você diz que não tem poder, e você teve o poder de colocar o meu nome no livro branco, se eu não me engano. O nome do livro é Livro Branco, não é isso? No livro branco. Então ele meio que dá um exemplo real para ela, prático, de que realmente ela tem poder, sim, também. Qual era a outra pessoa do reino, sem ser a filha do rei, que poderia ter o poder de colocar um cavaleiro que não era nada, não era de uma grande casa nem nada, na guarda real? Tá ligado? Eu achei Não, bem interessante esse diálogo dos dois. E o Cole fala, né? Ele fala assim, cara, outra menina, tem meninas pelo reino que elas se matariam para estar no seu lugar. E aí aí é aquela coisa, né? Quem não tem quer ter, e quem tem não quer. não Não dá valor ao que tem. Não é dar valor, mas não necessariamente está feliz para isso, porque assim, a gente também tem isso. Somos nós que somos pobres. É o famoso, não, a gente quer liso. Não tem um pau para dar no gato. Qual é o rolê da gente? Cara, poxa, sei lá. Tem um pau para dar no gato. Se eu casasse, sei lá, com o Príncipe William, é um chutando, assim. Príncipe William, poxa, nossa, eu ia estar feita essa princesa, não ia ter mais problema de boleto. Não ia mais pegar um prato para lavar, não ia mais pegar uma vassoura, não ia lavar banheiro. Entendeu? Vê! Mas, compensação, quem tá dentro dessa vida é aquela coisa, poxa, tá, eu não preciso lavar prato, eu não preciso pegar uma vassoura, mas a minha vida não é minha. E ela meio que dá a entender isso, a minha vida ela não é minha. Eu tô aqui, mas eu, na verdade, eu sou uma moeda de troca, eu sou feita para casar, eu tenho que ser feita para fazer filho, eu tenho que ser feita, eu tô aqui para trazer a aliança com uma grande casa de Westeros e coisa e tal, entendeu? São prós e contras, né? Que ninguém sabe. O povo só vê os prós, mas não vê os contras. E o Babalu falou, esse aqui cara do Babalu me lembra do Caspian. Concordo. Parece demais Barnes, o Príncipe Caspian. Parece muito o Ben Barnes quando era mais novinho, porque o Ben Barnes já tá parece mais total, parece né? total. Envelheceu como vinho? Sim, mas tá velho. Tá, vamos passar. Falando em vinho... já cara, essa olha, usando o gancho falando do em vinho... Não foi proposital, gente, vinho, juro. Foi, caramba, foi um toque muito sutil. Falando em vinho, a gente tem aqui o rei, né? Sendo confrontado pelo... Nem confrontado, que não se confronta um rei. Assim, né? Só se você quiser morrer. Ou se você é Otto Hightower. Um questionamento. Exatamente. Né? E ele fala, olha, mas eu achei que já a gente seria muito massa junto, porque já que ela não vai ser mais a herdeira, como é, meu velho? Não, você esqueceu do antes. Você esqueceu do antes, ele falando. E se que ele fala assim, e se você vê a oportunidade de multiplicar seus dragões, você não vai pegar? Aí ele pergunta, e tu tem dragão para me oferecer por acaso, filho? Foi. Tem um dragão isso. escondido ali debaixo de Rocher do Casterly, por acaso? Eu achei sensacional. Rocher do Casterly. Casterly Rock? Rocher do Casterly. Acho que é em português, né? Eu tinha esquecido. E aí tem aquela questão de toda... eu ainda pego, toda vez que eu vejo as cenas da realeza, me vem Game of Thrones na cabeça. E não tô dizendo que um é melhor que o outro. Mas a maneira como estão representando toda essa atmosfera de cima de Viserys é muito sombria. Tem a cena que ele com vinho, já ficando mais embriagado, que ele fica vendo a risada. Sim. Tem uma trilha sonora que me lembrou o mesmo nível de trilha sonora de Casamento Vermelho, sabe? Tipo, como se fosse um tom mais hostil, aquele ambiente fosse mais sombrio do que deveria ser um ambiente de realeza. E quando a gente vê algumas cenas do início de Game of Thrones, a gente vê um trabalho de cor e sombra muito mais claro, né? Muito mais menos sombrio. E esse aí você vê que tem um trabalho de cor por cima para ficar bem saturado
e cheio de sombra, Total. né? A gente não vê direito os figurinos, os detalhes. É realmente tudo isso para transmitir a cabeça e o sentimento que Viserys está carregando com aquele trono, né? Eu até falei lá no aquele filme que o pior inimigo de Viserys não é um Hightower, não é um Velaryon, não é o pessoal não é a Cidades Livres, é o dever como rei. Tem uma cena até que ele fala, eu só quero que minha filha seja feliz, mas parece que não é Viserys que tá agindo contra a felicidade da Rhaenyra, é uma obrigação que eles têm, sabe? Enfim, mais pra frente tem outra cena que ele é obrigado a fazer algo que ele visivelmente não quer fazer, sim, mas porque o reino pressiona ele a fazer. Tá. É. Fala, E, Babalu. assim, Valeu, tchau. E uma coisa que eu achei legal nessa cena, tá? Eu falei com o Carlos também, é o paralelo que ele tem com as Crônicas de Gelo e Fogo, no caso, os livros, não a série, porque essa não tem na série. Mas nos livros, no quarto, no Festim dos Corvos, tem a primeira vez que a gente lê uma esnobada que os Lannister recebem dos Targaryen. Porque no reino do Aerys II, o Tywin era a mão do rei. E ele chega pro rei Aerys e fala, olha, então, tem uma filha, massa, top, GG, show, e tu tem um filho aí, rapaz, que coincidentemente vai ser rei, mas tu tem um filho. Por que não nos juntar os dois? Que ele fala que o Aerys II, ele riu na cara do Tywin e falou, cara, não dá pro futuro rei de Westeros casar com a filha do empregado, entendeu? Que é meio assim, aquela boa e velha esnobada que a gente também vê aqui, que ele fala, cara, calma. Primeiramente, minha filha não vai ser senhora de Rochedo Castro, tá? Ela vai ser rainha. E aí, vem até também, acho que, não sei se é necessariamente um pouco depois, depois que ele conversa com o Otto, que aí vem o Strong lá, o Lionel Strong, se não for Lionel, vocês me corrijam aí, mas é um nome desse assim. É Lionel. Que ele fala, cara, então, sabe os Velaryon? Estão aí, né? É tão óbvio, né? Mas tudo bem. Então, é óbvio pra caramba. Aqui, pra você ver como o Otto vai fora do óbvio. Ele quer, nessa cena, que o Viserys case o filho dele com a Rhaenyra. Filho novo, 2 anos, com a Rhaenyra. Mas é porque aí ele resolve tudo. Aí ele garante, não, se existia... Lógico. Com ele sugerindo que em algum momento o Viserys fosse desistir de botar Rhaenyra como sucessora e botar Aegon, aqui ele já... Se Rhaenyra casasse com o Aegon, já era certo. O Aegon seria rei. Matava 2 coelhos com uma caixa d'água só. Não, gente, no primeiro episódio da série, se ele fala que o Daemon ainda era o herdeiro dele e não a Rhaenyra, se ele dissesse, Daemon, vai casar com a minha filha, a série já teria acabado. Aí essa seria o ideal, né? Mas ele acontece também depois, fala mas que aí a merda já tá feita. Pois é. E aí é que o rei começa realmente a beber. Depois dessa cena, ele começa... Já tá meio... Você vê, tem vários takes dele bebendo, inclusive. Eu fiquei com medo de que ele fosse daí caçar. Tá ligado? Eu achei que ele ia derrubar a jarra, assim, pra mostrar pro reino, sabe? Como... Sim. Eu também fiquei tenso, a parte da jarra ali. E, tipo, eu não gosto dele, mas eu fiquei tenso dele tentando colocar a jarra lá. Velho, como é que vai ficar a imagem dele pros outros? Eu pensei nisso. Diego, tu ia falar? Eu acho que eu odiei. Primeiro episódio eu odiei Viserys com todas as minhas forças, né? Mas... Eu também. Mas agora eu tô começando a ser mais empático. Entender. E a entender eu não mais ou menos odeio, a situação assim, dele, né? eu não odeio, o Viserys é um personagem favorito, mas eu consigo entender. Exato. Mesma coisa. Ó, esse cara daqui, o Lionel Strong, ele vai ser muito importante, sensato. Segura aí. É o mais sensato, exato. O mais sensato, porque assim, o Otto, ele aconselha o Viserys de acordo com os interesses do próprio Otto. Isso, o Otto não faz nem questão de esconder, porque o Viserys, ele é meio bocozinho, então ele não enxerga. Mas aí ele dá a solução mais óbvia. Não, e o Lionel Strong, ele, assim, ele aconselha, assim, e é genuíno, é mais
genuíno, sabe? Sim. Ele não tá fazendo nada que ele Total. chega e perguntar, você vai dizer para mim que o seu filho é a melhor opção para casar com a minha filha? É porque o Otto acabou de fazer isso, tá ligado? O Otto acabou de fazer isso. Aí ele fala, não, meu neto. Não, e aí você vê assim como é genuíno. Ele, como conselheiro, ele é mais genuíno do que o Otto, por exemplo, que assim como 90% das mãos do reis que a gente vê em Game of Thrones, acho que só com exceção do próprio Ned Stark, entendeu? Todo mundo tá ali em prol das próprias causas. De si mesmo, exato. E dane-se o reino. E aí a gente corta pra conversa no mato lá da... Você não vai falar que ele sugeriu o Leno? Sim, não, falei. Eu disse que ele fez a sugestão mais óbvia que a gente já tinha falado antes, assim, que é casar o Leno. Exato. Nessa cena eu fiquei, moço, ele é viado, moço. Não, ele é gay. Deixa o menino. O que é que Ele tem, é pô? Ele não viado. pode casar, não, é? Nessa época daí não tinha esse negócio, não. O irmão do Baratheon lá mesmo casou com a menina lá com a cara de pato. A Margarete... Não, mas a Margarete, mas todo mundo sabia também, assim. Até ela sabia. Até ela sabia e ela não ligava. Por quê? Porque a política não tá ligando pra isso, não, velho. Nasceu menino, se bem que, gosto do cara. Se bem tá que ligado? Se a Rainira visse ele no final ali do episódio, quando chegar no momento eu vou dizer o porquê, eu acho que ela ia dizer, pô, partido massa. Deixa o cara. Aí vem aqui, ó. A cena que a gente só acha que vai ser uma conversinha legal, né? Entre eles, o Príncipe Caspian e a Rhaenyra. Agora acabou. Eu não vou mais ver esse cara sem ser Príncipe Caspian, velho. A Rhaenyra, eu não lembro dessa conversa. Vocês lembram do que teve nessa conversa? Acho que foi mais... Ele pede para voltar, que o pai dela estaria preocupado. Ele pede o último... que meu pai morra de preocupação, entendeu? Ele pede o último... Como é? Meu último pedido pra que a gente volte. Não, tá melhor por aqui e tal. E aí ele começa a escutar um negócio. Eu pensei que eram bandidos, alguma coisa desse tipo. Não veio na minha cabeça que seria um animal. Eu não sei porquê. Quando ela saiu sozinha, que eu vi ele correndo atrás com o cavalo, a primeira coisa que eu pensei, ele não vai conseguir alcançar essa menina vai ser pega por alguém, feito o Bran foi pego pelos bandidos no coisa, quando ele se afastou do irmão, tá ligado? Foi isso que veio na minha cabeça. Mas foi eu achei a tensão muito construída, assim, pra do nada vir um javali. Eu também achei que ia ser alguém, um bandido. A tensão foi tão grande que eu pensei, meu Deus, vai vir um dragão aí. Meu Deus, exato. Não, dragão não, aí também é demais. Mas eu achava que seriam bandidos, alguma coisa assim, aproveitar, e aí a gente ia ver o Christian Cole dando baile aí no coisa, tá ligado? Salvando ela, se ferindo, e ela vendo, cara, velho, o cara se feriu por mim, aí é que ela queria mesmo pegar ele, mas não dá, né? Mas, enfim, foi um javali, né? Foi o Pumba chegou já querendo, e ele deu um tranco no cara que o bicho voou longe. Foi. Né? Foi eu achei que o Christian Cole ia se machucar. Tipo, que eu também achei. Um dos chifres ia pegar de raspão, ia cortar. Eu achei que ia ter um rolê disso. A perna, alguma coisa desse tipo, né? A gente pensa tudo. Vai direto para ela. O próprio Robert e aí a gente tem o frenesi, exato. Exato, o contraponto direto com o Robert, pô. A questão do javali também. E tal. A ela extravasando aqui sua raiva depois que... Porque eu achei legal. Eu fiquei com medo mesmo que ela fosse machucada ali enquanto ele tava... ela tava segurando ele. E aí vem a faca, que eu também fiquei com medo que aquela faca batesse nela, que o cara teve uma precisão muito boa ali, viu? Porque poder quase que furava ela também junto, pô. A faca veio aqui, ó. Meu Deus do céu. E aí ela tira a faca e bate no molho de coentro, começa a sangrar todinha. Ele cai, e aí ele dá um spam, assim, como se ele ainda tivesse, não morreu 100%, e ele ainda tivesse... Sim, ela meio que respira do lado dele. Aí ela responde... Com a faca. Descarregando. Ela tem um reflexo. Deu a gota. Desculpa, gente. É porque quem não acompanha as notícias ultimamente, aconteceu um negócio e eles mandaram aviso pra gente ficar em alerta, pra tomar cuidado. Vamos lá. E aí a gente corta pra cena. Eu não sei, Fernando, você vai dizer depois da live. Corta pra cena do rei bebão na frente da fogueira com a Alicent. E outra coisa, vocês já foram para um São João, uma festa junina, para quem não é de Pernambuco, que tá assistindo. Véi, você chegar perto de uma fogueirinha dessa assim,
você derrete, pai. É um calor que dói. Ele eu entendo por quê, porque ele é Targaryen, mas a Alicent chegar de boa aí, de boa, ela tá do lado da fogueira assim, ó, de boa, cheia de roupa. Mas é super de frio boa. em Westeros, é para Tem isso também. aquecer. Tem isso, Eu tô acostumado com o Hellsif daqui, aí É. uma fogueira dessa no Hellsif é complicado. Pra ele é segunda-feira, né? Mas pra ela eu achei assim, né? Mas foi bom, a conversa deles aqui. Pra também falar aqui sobre a cena do Javali, eu achei a cena um pouco deslocada e o surto dela ali eu achei meio, tipo, entendo que ela tá passando por um momento difícil, mas se a gente vê como ela começou a cena, como ela terminou, eu achei meio forçado, assim. Então, mas a bronca é o seguinte, dos primeiros reclamações aí. Então, eu não achei isso porque é o seguinte, quando você guarda demais uma frustração, porque você vê, ela não estoura, um dia ela explode, tá ligado? Então, o momento que ela teve de extravasar foi esse. Tá ligado? Porque ela tá na frente da corte, ela queria estrangular, aquelas duas véias fofoqueiras, mas ela não podia. O Javali... Ela queria ter tacado Dracarys na metade do povo que foi caçar com o pai dela. Exatamente. E ela não podia, tinha que estar ali, sem querer, rindo, fazendo sala pros outros, tá ligado? E aí, quando ela chegou aí, um risco de morte pra ela, toda uma frustração que ela tem, ela estourou, tá ligado? Eu achei nessa parte. Não achei tanto que foi um over. Poderia ter construído melhor? Poderia, mas não achei tão assim, fora do... Poderia ser. E aqui a gente tem a conversa do rei como eu tô falando, com a Alicent, né? A Alicent se tornando a mãe tanto da Rhaenyra como dele, tem isso também, né? Pois é. Apadrinhada pelo pai dela. Bem interessante também, que é sobre a divisão. Até o momento, né, a gente tinha os Targaryens, os grandes Targaryens, ou eles eram sonhadores ou eles eram Dragon Riders, né? Dragon Riders, exato. Ele dividiu os Targaryens dessa maneira. Alguns eram os dois, mas tudo bem. O Aegon era o próprio Viserys também, que ele foi a última pessoa que montou o Balerion, né? O dragão do Aegon. Mas foi bem rapidamente, né? Os que ele montou. Ele não se considera um Dragon Rider. Foi porque foi rapidamente. Agora. O Balerion morreu e ele decidiu que não ia mais, né? Tá de boa, uma paz. Mas tem um ponto que ele fala que meu filho, eu tive um sonho tão vívido que meu filho seria rei, né? E aí ele usaria a coroa do conquistador e tal. Exato. Então ele diz como ele já considera que isso não vai acontecer, né? Ele sim. mal sabe do que vai acontecer da dança dos dragões. Mas enfim. Exato. Mas aqui ele admite que ele meio que fraqueja, né? Que ele pode ter cometido um erro, né? Enquanto ele tá assim. Ele tá meio perdido assim entre, poxa, meu sonho não foi verdade, eu não sou ninguém, sabe? Eu sou um Targaryen medíocre, enfim. Ele diz que é como se ele não fosse nada, ele não fosse nem um sonhador, nem um Dragon Rider. É isso que ele tá se sentindo aí nesse momento. E que ele já se contradiz em seguida, quando ele fica sóbrio, quando ele chega pra filha e jura que ela que vai ser a herdeira dele, tá ligado? Uhum. Não, aqui a gente tem a cena... Ele não se contradiz, né? Ele realmente achava que ele não seria mais, se casou com Alicent. Ele não se achava que ia ter outro... Ele, assim, exato. Fez o reino, jurar a lealdade à Rhaenyra, declarou ela como herdeira, ele não tinha planos de casar novamente, ele não tinha planos não, sim, lógico. Isso. Porque ele fala assim, eu desisti, depois... Se não fosse por esse negócio, desse meu sonho, a minha esposa podia estar viva e acabou tudo certo. Exatamente. Verdade. Aqui a gente já corta para a cena que ele tá matando o cervo, né? Que eu tava com outra imagem, mas a imagem bugou e saiu como se fosse um arquivo de SNES. Eu disse, cacete! Eu printei a imagem, salvei e ela foi salva como um arquivo de SNES. E eu não sei porquê. E aí, só quando eu fui montar os slides que eu vi. Mas foi até bom que tava muito agressivo o pobre do cervo lá, coisando. Luiz Amel podia vir chorar aqui, fez ela chorou nos vídeos da Juliette, porque Juliette ganha 2 cachorros de raça. Mas enfim, depois vejam isso, é muito engraçado. Ele aqui tentando, né, a primeira vez, matar o bicho, não consegue.
E aí vem corta para todo mundo olhando ele. Né? E aí, da segunda vez, o cara ensina, tem que ser aqui. Ele bate, e você vê quando ele bate, ele meio que faz essa cara aqui de que, velho, como vocês falaram, ele não queria estar fazendo isso. Ele tá fazendo só porque é imposto a ele, tá nas tradições de que o rei tem de fazer isso. Junte isso E eu acho uma tradição muito babaca, porque se o rei caçasse realmente, era uma. Mas todo mundo caça, o bicho fica subjugado e o cara tem que só matar, eu acho. Não, mas assim, isso vale não só pro servo, isso vale para tudo. Assim, para as decisões que ele precisa tomar com relação à coroa, sobre esse lance do herdeiro, sobre esse lance do Daemon e do Corlys lá, da treta dele nos degraus. Sim, isso é só um exemplo, assim, né? Isso é só um exemplo. Cara, isso aqui é só uma simbologia de tudo, assim. Esse servo você pode trocar por qualquer situação que o Viserys precisou enfrentar nesses últimos, especialmente nesses últimos 3 anos. Ou ele faz, ou ele é julgado. Então, basicamente, ele tem que fazer. E ele não quer, mas ele tem que fazer. E é por isso que ele fica tão frustrado com a Rhaenyra. Porque ele diz, velho, eu estou sendo forçado a fazer as coisas. E você também tem que ser, porque é assim que funciona, tá ligado? Exato. É basicamente isso que ele tá sentindo. Quando você bota o background aí dele falando que só queria a filha feliz, não queria que nada disso estivesse acontecendo. Essa mesma situação do servo. E tem um paralelo interessante também, que aí eu vou só jogar aqui, porque, enfim, cabe interpretações ainda, lógico, não é algo muito certo, mas existe a questão da caça, né? Por exemplo, quando Viserys está fazendo isso, meio que ele tá fazendo porque não tem escolha, ele tá fazendo porque, como você falou, é muito sem graça, o cara tá subjugado. Estão pegando a caça de Viserys por Viserys. É como se o dever de Viserys estivesse sendo feito por outras pessoas. E o que é que Rhaenyra faz? Ela tira sozinha, velho. É ela e a faca, sabe? É ela e o javali. Não. Eu ia falar disso daí também. É um contraponto muito grande. E ela escolhe as caças dela. Ela tem o poder de escolha. Ele não tem o poder de escolha, tá ligado? Não, ela faz meio que pra sobrevivência. Ela tá caçando. Sim. Matou o javali. E ela também escolhe não caçar quando aparece o servo branco, que a gente vai ver aqui na frente, tá ligado? Exato. Porque não tinha. Agora, tá aqui em sequência. A gente já tem esse take maravilhoso da mata, né? Ela olhando, e a gente pensa que ela tá olhando pra mata, pra como é o nome? Kingsland e tal, mas é para o servo. É como se o servo reconhecesse ela, tá ligado? É como se o servo reconhecesse a nobreza dela. É meio que tem uma simbologia disso, que o servo, ele meio que reconhece a nobreza dela. Ela diz para o Coel para não atacar. O servo meio que faz um... É como se o servo fizesse um cumprimento no final e fosse embora, tá ligado? Ele reconheceu o outro rei, porque é o rei da floresta e a rainha do reino, vamos dizer assim. Tô falando isso só da minha cabeça, pode ser loucura, tá? Mas eu vi como é que diz? Algo nas entrelinhas, assim, que eles estavam tentando passar. Achei bem legal. Mas faz sentido, porque ele fala, meu rei, o servo branco foi visto. Matar, você caçar, você matar esse servo branco. Antes dos dragões, o servo branco era o rei da floresta. E era sinal de realeza. E isso vai trazer bons presságios para o Aegon. Porque lembrar que essa caçada é em homenagem ao 2º aniversário do Aegon. E quem recebe o servo branco? A Rhaenyra. Não, e detalhe, eles quando pegam o servo, o normal, o marrom, eles falam, então, não é o servo branco, mas esse aí vai dar. É tão bom quanto. E aí o rei fica pé da vida, tá ligado? Você vê pela cara dele. Eu não acho que é pé da vida, mas eu acho que, assim, os bons presságios não virão pro meu filho. Ele ficou frustrado, porque ele tem toda essa questão com simbologia, com sonho, tá ligado? Foi isso, pelo menos, o entendimento que eu tive. Eu vi ele tão cagando pra isso. Era mais uma empolgação de Otto que estavam tentando inserir na cabeça dele. Ele realmente tava lá. Pode ser. Eu acho que quando eu vi, eu tive uma impressão diferente. E aí a gente corta pra Rhaenyra chegando com a caça dela. Porco. O povo aqui, ó, a grande família, olhando pra ela assim, meio que. Oi? Olha o pai, a cara do pai. Que porra é essa?
E aí a gente já vem ela maravilhosa, com a mão pra trás, toda ensanguentada, descabelada. É de uma elegância, né, a Rhaenyra? De uma elegância, era isso que eu ia dizer, de uma elegância ímpar. O pessoal olhando pra ela. E aí a gente já tem aqui o vislumbre. Olha de quem é esse? Quem é esse? Harris Strong. Harris Strong, seu irmão, Larry Strong. E ele já dá uma risadinha. Em primeiro momento, eu pensei que ele estava caçoando dela. Quando eu assisti de novo, que eu vi que ele ainda faz assim com a cabeça pra ela. Ele tá feliz, tá ligado? É isso aí. Ele tá feliz. Mas eu pensei, porque esse cara tem uma cara muito de que fazia bullying nos outros, não tem? Ele, Tem. sei lá, eu acho que ele tem uma cara muito inojentinho. E aí, quando ele fez assim, eu disse, porra, velho, então tá tirando onda com a cara da mina. Mas não, tá todo mundo impressionado, porque enquanto o rei pegou um bicho subjugado e errou, ela matou. Ela que matou. E outra, podia ter dito que foi o Corlys, que foi o Christian Cole que matou, mas ela está embebida em sangue. Então, quem vai contestar que foi ela que matou o bicho, tá ligado? Exatamente. Não, então, e se você se pensar assim... Cole vai dizer que é ela. Não, e se você pensar bem... Não, e se você pensar bem, foram várias pessoas para um cervo. 2 deram conta de um javali. Exato. Entende? E de um javali grandão. Eu não vou mentir que quando ela viu o cervo branco, eu pensei, ela vai matar e vai levar o cervo branco. Nossa, não, eu pensei que ela ia chegar com a cabeça do cervo branco. Eu pensei que ela ia chegar com a cabeça do cervo branco. Mas também, tá ligado que ia dar mais barulho do que... Ia ser babado. Ia ser zica. Mas eu gostei dela ter poupado o cervo branco. Eu gostei, eu entendi. Acho que todo mundo aqui, a usurpadora, junto com os 2 maridos dela. É muita referência obscura da cultura pop que eu saio soltando, né? Incrível. Mas aqui a gente tem a conversa dela com o pai, e o pai já dizendo, da Alicent com o pai, e ela pensa que o pai vai falar como é que você está, minha filha grávida? Não, ele vai para aí para dizer, você que tem que botar na cabeça do seu marido de que seu filho aqui é o herdeiro, não a Rhaenyra, tá ligado? Você que tem que colocar isso. Só que ela faz o contrário. Ela vai conversar com ele e dar conselho sobre a Rhaenyra. Em momento nenhum ela toca no nome do filho para que nesse assunto, tá ligado? Então, para mim, ao meu entendimento, aí vocês me dizem vocês, nesse momento aí, ela ainda tem o sentimento de apreço pela Rhaenyra. Ela ainda não teve a ruptura de laços e transformar o amor em ódio. Vai ter. Mas até esse momento aí, não. Ela foi contra o que o pai mandou, que geralmente ela não faz isso, porque tinha um impacto diretamente na amiga dela, na pessoa que era amiga dela, tá ligado? Sim. Tem um ponto também dos 2. Assim, primeiro que é Emily Carey o nome dela, eu acho, e o outro é o Paddy Considine, uma coisa assim. Os 2 estão muito bem. A Millie Alcock, para mim, continua sendo o destaque em atuação, junto com o Matt Smith, que Matt Smith precisa só de 10 segundos em tela. Eu queria dizer, olha, só esse episódio, o Matt Smith, assim, ele tem um M-tape dele. Ele tem um M-tape dele, entendeu? Ele tem uma presença muito forte. Ele tem uma presença muito forte, mas eu queria destacar que a atuação desses 2, da atriz de Emily Carey, que faz a Alicent, e também do Viserys, nesse episódio, estavam bem fortes, assim, eu achei. Ela lidando com toda desde o primeiro episódio, eu achei ele muito bom e ela também. Mas ele é tão bom como o Viserys que você não gosta dele, Carlos. Exatamente. Do Viserys, personagem, né? E eles estão em arcos parecidos. Os 2 personagens, eles estão numa interseção entre dever e vontade. Porque a Alicent, tá bem claro para mim que a Alicent, se dependesse dela, Rhaenyra continuaria rainha. Ela só quer... Ela fala, na verdade, ela fala isso. Ela fala, não, como ele falava, você falar lá para seu filho ser rei, ele fala, cara, mas a nossa família se ajoelhou, a nossa família jurou lealdade à rainha. Pois é. Jurou então, que para ela seria rainha, para ela ser rainha, entendeu? Mas, porém, ela está sendo pressionada pela família Hightower, pelo pai, a construir mais ainda, erguer mais ainda a casa Hightower, né? Então, você ela meio que pensar bem, se dependesse dela, ela não teria casado com o Viserys. Porque ela foi lá, porque o pai dela, então, acaba tá viúvo, né? Vai pra lá. Exato. Oi.
E tanto ele também tem a questão do dever, né? De assim, velho, eu preciso fazer isso pela corte ou pela família Targaryen. Ele até fala na cena seguinte para Rhaenyra que ela precisa disseminar a família Targaryen, fortalecer, né, a família Targaryen. Sim. Então os dois estão na linha de interseção entre o que eu gostaria de fazer e o que eu sou obrigado a fazer, sabe? Sim. E aí eu acho que eles estão crescendo muito, assim, atuações bem simples, mas também bem marcantes para mim. E voltando aos personagens, ela chega aí e tudo que você vê como o rei é influenciável, né? Tudo que ela fala aí de conselho para ele faz ipsiliteri, tá ligado? Porque ela chega para ele e como ela é uma pessoa, tava até falando isso pra Thay antes, como ela é uma pessoa que é a pessoa que mais conhece a Rhaenyra, que existe, é a pessoa que mais conhece a Rhaenyra, que era a pessoa que era mais próxima da Rhaenyra, ela sabe qual é o modus operandi da Rhaenyra e ela diz a ele, você não, basicamente ela diz, não adianta você dar murro em ponta de faca. Você tem que fazer com que ela acredite que a decisão é dela. Então, sugira e dê a liberdade que ela vai seguir o que você está querendo. E é exatamente o que ele faz. Antes da gente falar disso, é bom falar dessa carta que ele recebeu, né, de um pedido de ajuda. E aí ela lê e aconselha ele a... do irmão do Corlys, né? O Vaelon. Exato. Que a gente vê ele mais à frente. E ela aconselha ele a tomar um partido nisso também. E a gente sabe o que deu. E aí essa cena é muito boa, que a gente vê os 2 dedos estourados dele aqui. Sim. Entendeu? Necrosou os dedos, precisou cortar. No livro, quem corta os dedos dele... ele só para essa loucura que tem nos dedos dele quando é cortado por um médico que a Rhaenyra traz de Pedra do Dragão. Mas aí na série deram uma adaptada. Não sei também que pode ter sido isso também, tá? Porque teve o time jump, né? Mas os dedos estão aí cortados dele. E eu me surpreendi, porque eu não tinha visto em nenhuma outra parte do episódio. Eu só vi aqui, tá ligado? Quando deu realmente o foco nisso. E tá bem feião, velho. Tá bem feião. A maquiagem tá muito boa do dedo. Até as perucas, eu não sei vocês, mas eu achei melhor as perucas nesse episódio do que antes, velho. Antes me impactava muito. Pode ser também, mas... Eu achei os cabelos mais naturais. Sim, é isso que eu tô dizendo. Então, mais naturais. Até ele, quando tá desgrenhado, realmente é como se seu cabelo tivesse desgrenhado, entendeu? Depois que você... Sim, não, é como se, lacearam a peruca. Lacearam a peruca, tá ligado? Tava muito nova nos primeiros episódios e foi gastando. Como se fosse isso. Não é. Mas é como se fosse isso. Eu achei mais fluido. É só você ver o Daemon. É só você ver o Daemon. A peruca dele no primeiro episódio parecia que tinha levantado uma chapinha, uma progressiva no cabelo. E nesse... também ele não tinha como ele ter dado uma chapinha no meio de uma guerra de 3 anos, né, velho? Mas enfim, ficou bem legal. Esse cara daqui me incomodou bastante. Parece que ele tá fazendo um cosplay e deram uma roupa 3G pra ele usa P. Tá muito estranho essa armadura desse cara. Parece o Shazam, pô. Tá ligado? O Shazam do filme do Shazam. A gente vai ver que não ia fazer diferença, por isso. Não, lógico, mas eu tô falando assim, a gente tá se atendo a detalhes também. Eu não gostei muito da caracterização desse personagem. É um Genzo que tá com armadura over, tá ligado? Que é um detalhe que não influencia em nada no roteiro, mas eu sou chato, eu quero dizer também. Tá? E aí tem a carta aqui, né? Ele vai ser o mensageiro pra chegar lá pros coisas. E uma coisa que eu me toquei depois que eu vi alguém falando isso, velho, o mensageiro sempre chega antes. Isso é uma lógica que não tá na minha cabeça. Não, vai chegar o mensageiro e vai chegar a frota em seguida. Não, cara. O mensageiro, ele consegue navegar muito mais rápido, ele consegue chegar muito mais rápido, então ele vai... Daqui a alguns meses vai chegar por negócio. Ou semana. Sei lá, depende do... Tá ligado? Então o negócio não vai ser... Por isso que o Viserys toma a atitude que ele toma. Ele diz, velho, eu tenho esse tempo pra resolver esse problema, porque eu não vou admitir que eu recebe essa ajuda como se eu admitir derrota pra ele, tá ligado? Ele tem um orgulho muito grande também. Não, eu até mandei, acho que eu mandei, foi pra tu que eu mandei, Carlos, assim, Viserys, aí mandou uma carta dizendo, irmão, apesar de tudo, eu te amo tanto, eu vou lhe ajudar. E aí o Daemon, ele é assim, foi pra mim. Foi basicamente isso. E aí aqui a gente tem a fatídica conversa do Viserys com a Rhaenyra, né, que aí ela solta realmente tudo que ela estava guardando durante esses 3 anos,
admitindo para ele que até então, meu irmão, 90% dos problemas dessa família é falta de conversa. Tá ligado? Meu Deus, uma conversa, uma terapia o West não tem. Esse é o problema. Mas aí que tá. Se todo mundo fizesse terapia, não tinha nem a série, não, lógico. No mundo, né? Exato. Total. Né? Se George Martin fosse para terapia, não tinha As Crônicas de Gelo e Fogo. Não, total, não tinha como não. E aí ela solta aqui, eu achei bem legal isso dela. E a atriz, como a gente fala sempre, essa atriz é muito boa. Tô muito ansioso para ver ela em outras coisas, porque ela tem um futuro muito promissor, tá ligado? Ela tem como brilhar. Feito aquela Sad Sync de Stranger Things, também é outra que tem um futuro. Ele tá agora em The Whale, né? Com do Aronofsky, com Brandon Fraser e tal. Então, eu tô doido pra ver esse filme, velho. É o filme que eu tô mais ansioso do Oscar pra ver, esse The Whale. Mas, enfim, vamos focar aqui. Ela solta pro pai e diz que realmente acredita que ele tá substituindo ela e tal, e forçando ele ela se casar, e ele faz o que foi instruído pela mulher, de dar a liberdade a ela, assim, né? A liberdade a ela de escolher. Mas antes disso, o que é que ele fala? Escolha um marido que seja a melhor opção para fortalecer a sua reivindicação ao trono. Quem é a casa mais poderosa fora a Targaryen em Westeros? Velaryon, não tem outra. Ela vai rodar e ela vai voltar em Velaryon, tá ligado? Então ele meio que deu e disse, ó, tá aqui sua liberdade, você escolhe. Mas ele já plantou a sementinha antes para dizer, ó, na verdade, isso daqui é a única opção que tu tem que escolher, tá ligado? Porque ela não vai de sã consciência dizer, vou casar com meu irmão pirrado de 2 anos, não vai. Tá ligado? Não, com certeza não. E eu achei bem legal esse diálogo dos dois, a carinha dela tão bonitinha. Ela feliz, e aí eu pensei que ela dá um abraço no pai, mas tá ligado como é esse clima dos dois, acho que não tinha abertura para isso, ela vai embora. Mas eu fiquei esperando que ela fosse dar um abraço no pai quando ele falou isso para ela. É porque ela não tá pela totalmente cara que ela feliz, fez aqui. ela não tá grata a ele. Não. Verdade. Né? E aí, quando ela tá saindo, ele promete pela mãe dela, né? Pela alma da sua mãe, alguma coisa desse tipo, né? Pelo túmulo da sua mãe, de que você será minha herdeira. Sim. Achei legal. Aí ela sai daí com aquele sorriso de... assim, sabe aquele sorriso de felicidade, mas aquele sorriso de... Não tô 100% ainda confiante, ela sai meio... Assim, pelo menos foi a impressão que eu tive. Quando ela sorri, né, do tipo assim, poxa, obrigada, pai, por reafirmar, mas também aquela coisa de, mas eu não sei se isso vai rolar, se seus súditos vão concordar com você, não, hein? Não, ela tá preocupada. Né? Sim. E aí a gente corta para a batalha, né? Que a gente vê os navios aqui sendo queimados lá atrás, que a batalha tá muito grande. E que, velho, eu achei muito legal isso de como o engorda caranguejo tem o modus operandi dele. É como os caranguejos fazem mesmo, tá ligado? Isso é muito massa. Porque, tipo, pra você tirar um caranguejo da coisa, eu acho que eu vi até isso no vídeo do PH Santos, ele dizendo isso. Pra você tirar o caranguejo, ou você atrai pra fora, bota uma isca, atrai ele, ou você taca a mão lá dentro do buraco dele, no mangue, pra poder tirar, tá ligado? Exato. Tem todo esse paralelo do engorda caranguejo com o próprio caranguejo. E aí eu achei massa que, assim, enquanto a gente vê os fundos, né, tipo, os navios lá se ferrando, aí você vê os Velaryon discutindo, o Laenor dando sugestão, eu achei, poxa, porque né, por isso que eu falei, cara, imagina a Rhaenyra vendo o Laenor ali, não, dando sugestão de tática de guerra, não sei o que e tal. E boas sugestões, né? A sugestão usada pelo próprio Daemon. E atenção ao detalhe, tá ligado? Ele mostrando no mapa as tropas e a dos engorda caranguejo são pedaços de caranguejo mesmo nos totemzinhos. Eu achei muito massa esses detalhes. E aí eu fiz, cara, se a Rhaenyra visse isso, ela ia dizer, rapaz, oi sumido, tudo bom? Faz tempo que a gente não se vê, né, primo? Mas, e aí chega o Daemon, né? Ela escolheu o Corlys Velaryon para ser da Guarda Real porque ele tinha experiência em combate, gente.
Ela Cross gosta. Velar não, é o Christian Cole. Christian Cole, ela gosta de um boy ali que tem um conhecimento, entendeu? Ela gosta. Não, de alguém de ação, né? Alguém que faz, não só fala, não é só bravata. E aí eu acho massa também que eles falam assim, quando ele fala, não, tem uma forma da gente fazer. Alguém vai ter que ir lá fazer desse jeito, desse jeito, esperar para a gente poder entrar assim, assim, assado. E aí eu acho que é o tio dele que fala, cara, ser a isca, né? Ser a isca? Quem é que vai ser o doido? Quem é que vai ser o doido? Me diz aí quem é que eu vou dizer que a pessoa é surtada, é suicida. Aí aparece o Daemon. E qual é o doido que tá aí há 3 anos fazendo as coisas e o povo já tá começando a ficar puto com ele? É o Daemon. Que eles falam, eles começam a falar de ração, das provisões, de comida que tá acabando. Sim, sim. Ah, essa cena é muito bonita do dragão, velho. O Carrashes, né? É Carrashes o nome dele? Caraxes. Você vê... Caraxes. Ele parece muito as representações do Monstro Lago Ness. Não sei se vocês fizeram esse contraponto, essa parte de baixo dele das pernas. Ele é meio uma serpente. Tem uma serpente. A parte das pernas parece umas nadadeiras, tá ligado? Eu achei muito legal o visual dele. E é bom que é um dragão diferente, né? A gente é acostumado a ver os dragões da Daenerys tudo igual, só muda a cor. Só muda a cor da skin. Não, nem a cor da skin era bem... Tudo era cinza, preto. O Drogo era o mais preto, assim, mas... Não, ele não é preto, não. Pô. O Drogo era vermelho, avermelhado. Um era amarelo, meio esverdeado, e o outro era branco. Não era? No livro, na série todo mundo é cinza. Não tô falando na série mesmo, pô. Dá pra ver que os dragões têm umas cores diferentes. Quando era pequeno, pra mim, quando era grande, era tudo cinza. Não, é porque a maioria das vezes que a gente via era só o Drogo, tá ligado? Mas os outros eram diferentes mesmo. Dá uma sacada depois. E aí ele chega, né, tá aqui o confronto que vocês falaram, né? E o irmão chega, o Corlys chega para o irmão e diz: véi, não quero um motim aqui, porque o cara falando isso na frente dos soldados, o soldado já tá tudo ferrado, fragilizado, com 3 anos de guerra, e o cara ainda soltando essas coisas, isso é coisa que os governantes devem falar na surdina, né? No meio de todo mundo, tá ligado? Porque eles conversando ali entre a politicagem dele e tal, é uma coisa. Agora, você falar isso para as massas não vão ter o discernimento que você tem, que aquilo é uma discussão. Elas vão tomar aquilo dali como partido, tá ligado? Vão se separar. E aí, velho, um motim nessa hora daí é pedir pra realmente ser tudo derrotado, tá ligado? Terminar de perder a guerra. Exato. Eu gostei que o cabelo dele cresceu, ficou mais bonito, grandão assim. É uns detalhes de merda que eu falo, né, velho? Mas enfim, chega o Daemon, eles meio que se calam, e aí chega a comitiva do menino com a armadura maior do que ele, né? Entrega a carta, é a cara do Matt Smith, é muito bom, pô, ele aqui, ó. Nossa senhora, não, e ele lendo, justamente por isso que eu te mandei a figurinha que eu te mandei, porque foi exatamente ele, só faltou ele ter feito isso, mas foi... Não, ele leu e tipo, ele passa um tempinho assim, como se, tá ligado? Nada demais, tal, e aí ele estoura. Ele é meio psicopata. Não, e detalhe, ele sorri e você pensa, poxa, ficou feliz, né? Vai receber ajuda e tal. Vai, não. Eu sabia que ele não ia ficar feliz. Eu sabia que ele não ia ficar feliz. Mas enfim. E aí ele explode, ó, cara. Com um cara lá. Ele explodiu, ele leu a carta, ele se sentiu ofendido, porque basicamente o irmão dizendo, exatamente, não, pra você não morrer, né? Eu vou te mandar. E da forma que o irmão fala, né? E da forma que o irmão fala é admitindo a derrota dele, tá ligado? Aí, você falhou, ele fala que você falhou, espero que a minha ajuda faça a guerra ser vendida depois de tanto tempo das suas falhas, sabe? Porque se ele aceitasse isso, e se ele ganhasse, tipo, morresse essa frota que o rei mandou todinha, não fizesse nada, e ele no final ganhasse, a vitória seria do rei, não dele. Exato, e que inclusive foi muito inteligente da parte de Viserys, né? Se é que foi Viserys. Sim. O quê? Não, porque o plano era do Pirraia. De só interferir na guerra, porque ele ia ser o herói da história, entendeu? Eu acho que não foi nesse sentido, não sei.
Não, Só foi. Eu se- acho que foi assim, eu acho que não teve. então isso foi Otto. Isso daí não foi. Isso foi Otto. Acho Não que tem, não, não sabe tem por como. quê? Porque o Otto não suporta o Damon, ele não suporta. Ah, não, total, Não, tem isso aí, tem isso. Eu não tinha é à esquecido desse toa. porém. O Otto e o Damon, eles não se bicam. Por isso que eu acho assim. E eu acho que não foi o Viserys não mandou ajuda na tentativa de vou roubar a glória pra mim. Eu acho que foi genuíno. Ele mandou, ele fez, poxa, tu tá se ferrando, Não, entendeu? não. Isso aí, cara. Isso aí já chega, já deu. Eu vou te mandar uma ajudinha aí pra tu acabar logo com isso, tá bom? Eu Não, acho, ele chega com. Foi genuíno. Foi Sim. mais genuíno. Foi genuíno, acredito. acho que ele Só deu que- muita ênfase no falhou. Ele falou. Só que Ele deu como se fosse uma falha de Damon mesmo, sabe? Só que o Damon, ele é obviamente, o Damon é leonino. Ele é orgulhoso demais da conta. Ele fala assim: eu não falhei. Aí, né, acho que deve ter sido assim. Ele fez, eu não falhei. Aí ele bate na mesa assim: qual é o plano? É pra ser suicida? Pois quem vai Aí ser o suicida Pirra sou falou eu. o plano, ele disse: não, velho. Ele, As duas esse opções aí que eu tenho é ou eu venço isso antes da ajuda chegar, tá ligado? E o plano que Isso. tinha era esse, ele pegou. Isso, mas Exatamente. eu acho que foi sorrateiro do Viserys, se é que foi Viserys. E acho, inclusive, que teve um pouquinho da Alicent ali que ela falou para ele que ele poderia ser deu a entender que ele seria o herói da história. E Viserys não tinha motivação nenhuma para fazer isso. Até então, Não. se Daemon morresse, Corlys morresse, eram 2 problemas resolvidos para Viserys. Ele só foi porque ele disse, ó, se eu for, a minha imagem vai lá para cima. E Viserys, ele foi sorrateiro, pô. A carta foi muito, tipo, ele falou, falhou umas duas vezes. Ali é política pura, tá ligado? E ali ele fez, espero que uma vitória que até então não conseguimos ter, sabe? Enfim, acho que foi sorrateiro da parte dele. Total. E acho que Otto faria aquilo porque foi ofensa direta a Daemon. Mesmo que a honra do ele Daemon. não foi um tom de ajuda, não. Foi não. E aí ele chega aqui na toca do... A peruca mais parecida com a de Geralt do que a do primeiro episódio. Total. Ele faz a parola, né? Como diria Pirata do Caribe. Ele pede a parola aqui, estende a bandeira, que inclusive isso daqui não sei se vai repercutir, mas acredito que não. Isso daqui é uma ofensa tremenda às normas de guerra, né? Você pedir uma rendição, né? Uma paz, alguma coisa desse tipo, e usar isso como trunfo para... Mas mais do que isso, cara, mas assim, pro Daemon, dane-se a honra, ele já tá no ponto que, assim, cara, ele tem que vencer a qualquer custo. Não, lógico, não. Mas assim, o fato dele, se ele só se rendesse, eu acho que seria muito pior do que ele se render e ter sido uma mentira. Porque sim, não, lógico. Rendesse... Mas você sabe que se não fosse um Targaryen, fosse qualquer outro nobre que fizesse isso, esse nobre ia ser escrachado, expulso, tá ligado? Cara, depende da situação. Sabe por que eu digo depende o inimigo da do situação? Povo ali, tá tranquilo. Sabe por que depende da situação? É só você ver como o Jaime Lannister, ele... eu esqueci que é Game of Thrones. E o Jaime Lannister, ele, tipo assim, ele é da guarda real. Ele matou o rei que ele jurou proteger. E aí, quando ele conversa com a Brienne, ele fala, cara, ou eu matava o rei e salvava o reino inteiro, ou eu deixava ele vivo e ele tacava fogo em todo mundo. Mas o que então, é que você acha que eu escolhi? O que é que você escolheu? Mas acho que são duas situações diferentes. Por exemplo, ele não tá contra o Westeros. Se fosse numa guerra tipo Stark contra Lannister e isso acontecesse, aí eu acho que o que Cadu falou faz total sentido. Seria algo completamente desonroso e mesmo que ele vencesse a guerra, iria perpetuar aí como uma guerra vencida em cima da desonra. Mas posso falar uma coisa? E qual é a diferença entre vou me render de mentirinha ou vou oferecer uma ajuda para você de mentirinha e, na verdade, eu vou pintar a miséria na cidade? Não, que então... é o que o Tywin Lannister faz também. Entendeu? Sim, Por isso que eu acho que sempre... Sim, não, mas eu não tô querendo comparar uma coisa com outra, não. Eu tô dizendo nessa situação, como o Diego falou. Não é comparando. Tudo é uma questão de, cara, o lance se ele só se rendesse, ia ser muito ruim. O fato dele ter se rendido de mentira, isso para mim, eu acho que isso não vai ser um problema. Eu acho que isso nem vão falar. Não. No máximo, vão falar que, nossa, ele não guerreia com honra.
Só. Uhum. Tá, Não, deixa eu mas dizer. isso ser Tá, uma deixa eu falar. coisa- Deixa eu falar. Nunca. Deixa eu falar. Fale. Senão, faz meia hora que eu tô tentando falar aqui, meu raciocínio já foi embora. Fale. Eu esqueci mesmo que foi que eu ia falar. Mas, Não, enfim, é o que eu a tava questão falando de era quem é o dessa questão inimigo. da honra, dessa questão da guerra. E aí, agora que o Diego falou dessa parte, se fosse dentro do Westeros um nobre com outro, realmente fazia todo sentido isso que eu tô falando. Mas como é um pária de fora, Isso. realmente o que ele fez não vai ter repercussão. Poderia ter se fosse, o que eu tô dizendo, poderia ter se fosse de um nobre menor, mas o príncipe, o herdeiro não, um sangue valeriano, um sangue Targaryen, não Targaryen. vai dar em nada não. É. Um Targaryen, pronto, eu quase que não saí aí. Foi isso mesmo. Não coisou. Eu gostei dessa parola aqui, eu pensei que ele tava fazendo isso para ganhar tempo, que é o que aconteceu, enquanto o pessoal se reposicionava, mas que ele não ia atacar ali. Na hora H, que o pessoal viesse pra cima dele, os caras iam vir por trás e aí ele ia começar a atacar. Mas não, ele foi mais foda ainda. Ele começou isso aqui, ó. Mostrou a espada, tal, se ajoelhou. E pô, o visual desse engorda caranguejo tá absurdamente incrível. Eu achei muito bom o visual. A maquiagem desse cara também, essa parte toda queimada aqui, tá ligado? Dele, a máscara como se fosse o próprio rosto dele, que eu acredito que ele levou um fogozinho aí, e a máscara meio que se uniu ao crânio, tá ligado? E se você vê de perto, a máscara, como eu acho que o Diego até tava falando, é muito parecido com a máscara dos filhos da Arpia, tá ligado? De Meren. Muito, Sim. muito. Se não Pois for a E máscara ele mesmo, é pode muito ter parecida. ele pode ter sido vítima de dragão mesmo no De dragão, passado, exato. sabe? Porque se você vê essa parte daqui dele toda, do Mas jeito a que pele tá, dele também é como ela é toda meio que despelada, tipo, queimada, meio despelada. E se for, sei lá, acho que não seria escama gris, porque eu acho que Parece um pouco. parece um pouco um lembra escama um gris, pouco total. escama gris. O meio escamado aqui, você vê aqui, sabe, subindo. Sim, sim, sim. Total. Sim. Parece muito um escama gris, mas eu acho que ainda é a questão do fogo do dragão mesmo. Não é nem do fogo do dragão, de fogo de dragão. Não direto, que a gente sabe que carboniza o cara, né? Levou o fogo ali diretamente, o cara É só vai de você beijo. ver que desintegrou um soldado quando não lembro se Sim, foi no sim. início ou se foi nessa Foi no pouco início. depois No aí. início. E no final também, no Desintegrou o final também. cara. E aí a primeira coisa que ele faz é olhar pra cima quando o Daemon tá lá se rendendo, ele olha pra cima, cadê o dragão? Cadê o dragão? Porque ele Pra sabe saber se que... não é uma treta, se não vai dar ruim, né? Exatamente. Mas aí o Matt Smith foi... O Matt Smith é ótimo. O Daemon foi muito safo em só fazer isso, colocar esse dragão só depois. E nem E o não é dragão dele aparece, dele. né? Quer dizer, não é nem Não. o dragão dele. Não. É o Sea Smoke, que é o O do Leno. do Pirra lá, do Leno. Tá. Ele entrega aqui, eu peguei esse take específico, não sei se dá pra ver aqui, a faquinha que ele tira, aqui embaixo, tá vendo? A mão dele. Dá pra ver, na outra mão. Dá pra ver. É porque, não sei se vocês perceberam, eu tive muita dificuldade, inclusive, de tirar prints nesse episódio, porque é um episódio que, mesmo nas cenas paradas, os cortes deles são muito dinâmicos, tem muito corte, e às vezes fica dando um blur, assim, não é nem nas cenas de ação, mas mesmo nas partes paradas, os cortes são muito frenéticos, tem uma freneticidade, caralho, maior do que dos outros episódios, tá ligado? Você pode achar, o começo foi meio parado, mas se você for prestar atenção mesmo, a forma que foi montado, ele dá já te dá deixa um comichão de que alguma coisa tá para acontecer, para chegar a culminar nessa batalha final daqui, pelo menos pelo que eu percebi quando eu estava cortando essas imagens, né? E aqui eu achei muito massa os arqueiros, a indumentária deles, esses aqui são mercenários, né? Pelo que eu acredito, devem ser mercenários contratados, alguma coisa desse tipo, ou é da triarquia mesmo? Pirata, né? Corsário em Westeros. Né? E aí ele dá, como até o pessoal do grupo do Rapadura que a gente tava falando ontem disse, ele tirou aqui uma sequência de 20 no dado do RPG, porque o bicho lutou pra caramba. Essa luta foi muito massa ali no meio do povo. Ele no meio da terra de ninguém, tá ligado? Tacando-lhe E as flechadas pau tudo em todo vindo. mundo. As flechadas vindo, e eu disse,
Aí eu ficar muito puto se ele não levasse uma flechada. Mas ele levou, tá de boa. Porque Levou aquele. três. Que é Ele pra levou não... 3, então. Que é pra não reclamar. Que ele não levou. Exatamente, eu não vou levar 3, vou levar 3. O legal, ele arranca da perna, ele quebra as do peito, que ia ser mais complicado, né? Ele Porque- quebra uma e acho que a outra ele realmente ele chega a tirar. Ele tira da perna. Não, e ele aqui tira é da mais perna. pro E abdômen, eu acho que essas duas e a daqui do ele peito quebra. ele quebra. Eu vi só a do peito. ele quebra, na Então outra pode ser ele que a tirou. do abdômen tenha sido mais superficial, né? Bateu E aí ele na tirou. armadura, foi mais A superficial, ele do, tirou. a do peito ele quebrou. E a da perna ele também Ele tirou. quebrou porque ele disse, velho, tá muito fundo, e se puxasse podia danificar mais ainda alguma coisa. Eu disse, não, deixa aí, é melhor. Né? E essa batalha eu achei bem Mas legal, aí, bem esse visceral, e a cara- gente vê que os dois lados, geralmente quando tem uma batalha assim, tem muita gente que filma e só mostra um lado sendo avassalador em cima do outro. Tem algumas, eu pensei que nessa coisa daí, como eles foram pegos de surpresa, teria algo assim. Mas não, você vê os dois lados morrendo igualmente, tá ligado? E até o final, quando ele sai com o corpo do bicho lá, eles estão em pé de igualdade na batalha ali. Não tem um negócio. Mesmo o cara com o dragão, os caras dele, os piratas dele são fera. Aqui dá pra ver melhor a máscara. Né? E, velho, isso é a máscara do. Como é? Os filhos da arpia. Dos filhos da arpia, velho. Parece muito. Olha aqui o chifrezinho com esses baixo relevo no chifre. É muito o filho da arpia. Tá. Aqui a gente vê quando é que ele chega, o fogo do dragão, né? A gente chega aqui e vê a primeira vez o Sea Smoke. Eu tive que pausar e voltar muito para conseguir pegar essa imagem, porque é muito rápido quando ele passa e é um blur absurdo. Essa foi a melhor imagem que eu consegui pegar do Sea Smoke. E não é nele, ele no canto da tela, não é nele centralizado. Né? Mas eu achei muito bonito ele, e ele é o dragão que mais se assemelha até agora aos dragões da Daenerys, tá? Pra mim. Não sei se vocês tiveram esse. Eu achei ele mais acinzentado. Não, ele é. Eu não tô dizendo assim. Eu tô E dizendo aí, da o forma que do eu corpo. achei- Não tô fazendo da sim, cor da dele. forma Eu tô do falando corpo. da forma do Achei... corpo. Tá. É. E Ele tu, também é Diego? novinho, né? Ele também é um dragão mais novinho. O Sea Smoke, ele é mais novinho. O Caraxes, ele é muito mais velho do que o Sea Smoke. Diego. Não sei, não dá pra ver ele direito, não. Me parece ter mais chifre, sei lá. Tem como fosse um chifre. Tem uma coisa assim. E eu pensei que tinham dois dragões nessa cena daí, mas é só ele, né? É ele e o Caraxes Pirraia. não aparece. Não aparece. Eu pensei que tinham 3 dragões. O Carax lá e 2 aí. O do Lennon e outro. Porque dependendo do take, a gente vê mais ele vermelho do que cinza. Tá ligado? Nesse take daqui mesmo, ó, cadê? Ó, aqui tá ele em cima, que o Diego falou da tela verde. Né? Com a armadurinha. E tem uma parte que ele tá gostando de fazer isso. Ele tá lá, uhul, tá ligado? Tem uma partezinha que ele... pau nesse povo tudo. Exato. Essa cena daqui, ó. Eu pensei que era outro dragão nessa cena daqui, porque eu tava vendo ele mais vermelho, tá ligado? Mas é porque as asas dele tem um tom mais avermelhado e o corpo é que tem um tom mais cinza. Né? E a ideia corretíssima de você tirar a artilharia do cara à distância logo no início, né? Porque senão não ia dar certo. Alguém comentou sobre as semelhanças disso daqui, de algumas situações aqui dentro da batalha com situações de bombardeio da Primeira Guerra Mundial. Eu vi, foi lá no Rapadura. Eu vi foi no Rapadura. Eu achei bem interessante isso, que eu não tinha levado isso em consideração, tá ligado? Mas algumas cenas assim, quando o fogo vem e bate, principalmente eu acho que no começo, tem uma similaridadezinha, eu achei interessante. Essa similaridade estética que eles pegaram, né, emprestado para fazer. Quer dizer, eu acredito que sim, né? Não sei se é mesmo. Diego tem mais experiência com cinema, pode dizer se ele teve alguma lembrança dessas cenas de guerra, assim, com essa batalha. Não, achei mais tradicional mesmo, até por isso, querendo ou não, tudo que a gente vê no cinema que tem relacionado à guerra, ele se assemelha de alguma maneira a alguma guerra que já... Sim. São variações, nada se cria, tudo se copia, né, praticamente. Total. Aqui nós temos o Matt Smith vendo, aqui não dá para ver muito direito o carro da fumaça, o engorda caranguejo indo para a caverna,
né? E aí a cara que ele faz é muito boa. Ele dá uma risadinha assim, levanta a Então, espada, dá uma agora rodadinha. vai. Segura, Agora agora vamos pegar. vai. E aí eu pensei que agora ia, e não foi, tá ligado? Porque eu pensei que aí a gente ia ver uma cena dentro da caverna, tá ligado? Muito foda, com aquela luz ali dentro da caverna. Ia ter outros corsários lá que ele ia ter que lutar num ambiente mais fechado, que é mais difícil de lutar e tal. Ia ter alguma armadilha que o Engorda Caranguejo teria alguma armadilha para ele lá dentro. Pensei tudo isso. E não teve, né? É basicamente você lendo Game of Thrones e dizendo, e a batalha foi vencida. Tá ligado que Martin não sabe escrever batalha? É por isso que me incomodou, de certa forma. A gente tem um primeiro e um segundo episódio construindo um tom em cima do Krags Draha tão grande. Exatamente. Assim, essa foi a parte que realmente me incomodou. Para simplesmente a gente ver um corte de Daemon entrando. Então, eu fiz a comparação. Desculpa, eu fiz a comparação com o Rei da Noite, que foi construído durante a série de Game of Thrones todinha. Não, uma comparação assim, não dá para comparar. É mais agravante ainda, nesse do Rei da Noite. Exato. Não, mas, lógico, mas eu tô falando assim, é uma comparação leve. Exato, era isso que eu ia dizer. Foi muito broxante, pô, porque é um personagem que foi construído nesse episódio, todo o começo do episódio, os caras sendo comido vivo por caranguejo, veio com o cara crucificando os caras, crucificando não, mas prendendo a mão dos caras ali no coisa, toda a perversidade do cara, a gente vê que é um psicopata, não sei. E levou uma taiada, tá sendo assim, aqui carregada, aqui, ó. Essa cena daqui foi a menos ruim que eu peguei, que tem uma mais visceral ainda. A gente tem ainda uma situação que meio que justifica Casa do Dragão ter que dar essas aceleradas dela, que é muito salto temporal, né? A história em si, ela acontece num espaço de tempo muito grande. A gente ainda tem muito personagem ainda que vai nascer, importante, que vai nascer ainda. Eu acho que essa primeira temporada eles só vão armar, e a dança vai começar a partir das próximas. Mas ao mesmo tempo, do mesmo jeito que eles precisam lidar com isso, todo episódio vai ter que ter um clímax muito grande para ser terminado, e aí eles têm que lidar com isso de alguma maneira, e essa é a forma como eles estão lidando. Eles tipo, eu preciso terminar o segundo episódio de uma maneira impactante, aí bota o Krags Draha. Vamos matar ele na outro episódio? Vamos, mas tem que ter alguma coisa no segundo para poder finalizar o episódio. Aí finaliza daquela maneira, sim. Com aquela cena brutal, sabe? E aí agora já matam ele. E agora não sabemos qual vai ser o conflito do quarto episódio. A gente sabe... A gente sabe porque a gente viu o trailerzinho. Exato. A gente vê um conflito político, né? Tem um conflito político que... Não, baseado só nesse episódio. O que é que você imagina que seja o próximo? Sabe? Você imagina que vai ter o conflito aí de Daemon. Se eu não tivesse visto o trailer, eu ia ficar meio perdido. Eu ia dizer, qual vai ser o próximo, mas a gente já sabe que é... Ou possa ser que eles façam, como muitas séries fazem, a Netflix mesmo adora fazer isso, meio que fazer 3 arcos. E aí os 3 primeiros episódios é um, nesse caso esse é o primeiro, em que esse era, entre aspas, o vilão dessa treta. Aí vai vir o segundo, que talvez seja ali um rolê mais de intermediário, não sei o quê, para o terceiro ser mais pau e pedra na Dança dos Dragões, entendeu? Eu acredito que até o 5º episódio a gente ainda vai ter essas personagens nessa idade, e a partir dele é que vai mudar. 5º ou 6º. Eu acho. Ela ainda vai casar com o Laenor, né? Ela ainda vai casar com ele. Ela ainda é jovem, no caso com ele. Ainda é jovem, vai ter esses processos aí. Ainda bem que pelo menos a gente tem mais 2 episódios com essas atrizes maravilhosas, né? E aí a gente tem aqui o Corys. Meu irmão, eu tô muito doido pra chegar na CCXP e ver os cosplay fazer um Corlys Velaryon fuderoso. Vai ser muito massa. Mas enfim. E aí a gente tem aqui, fazendo uma comparação direta com a Rhaenyra. Com a Rhaenyra, tá ligado? Também, exato. Que são 2 Targaryens que se impõem e que vão lá fazer as coisas, e tem um por trás. Tá ligado? Eu achei muito massa. E aí a gente acaba esse episódio de House of the Dragon exatamente às 10h04. Foi 2 horas mesmo de coisa. Acho que a gente começou um pouquinho mais tarde, foi umas 2h10, umas 8h10 por aí. Mas foi legal. Esse episódio, a Thay achou superior do que os outros, né? Eu achei
um pouquinho menos e o Diego achou um pouquinho menos do que eu, mas mesmo assim, todo mundo ainda Na concorda mesma que página um episódio é um muito episódio legal. muito bom. Exato. E se você comparar com outras séries, diz. O craque do Jogo dos Tronos, Cadu, quem foi desse episódio? Bora lá. O craque do Jogo tem dos isso? Tronos desse episódio. Tem isso, pai. A Tem. gente Todo toda episódio vez tem isso. volta quem foi o craque do Jogo dos Tronos, sabe? Vamos começar pela convidada Quem saiu por cima? da semana. Não. Vocês vão ter que fazer primeiro, que eu tenho que saber como é para poder jogar. Vamos lá. Então vai Diego primeiro, eu vou por último. Qual é o seu? Acho que tá um pouco óbvio, mas eu tenho uma menção honrosa que não é tão óbvia assim. Mas eu acho que o craque do Jogo dos Tronos, quem sai por cima desse episódio, é o Daemon Targaryen, que no próximo episódio vai ser recebido como herói, né? E aí, enfim, não vou dar spoiler aqui do que é que vai, das consequências disso, mas ele saiu por cima, se arriscou, jogou aí, como tu falou, o dado, e era a última jogada de dado dele, ou ele morria, mas aí acabou tirando 20. Ou era 1 ou era 20. Tinha ou isso. 1, era 20, ou caía 1 ou caía 20. Exato. Então, eu acho que ele foi o craque do Jogo dos Tronos, que ele soube interpretar a carta de Viserys, soube antecipar que Viserys poderia querer ser o herói da história e ter ele teve uma visão à frente. Um irmãozinho que foi ajudado e terminou por cima. Mas eu tenho uma menção honrosa que vai para Alicent Hightower. Acho que era para eu ter falado primeiro. Eu ia dizer que bom que eu não falei, porque eu acho que talvez eu daria pro Daemon, e se eu tivesse que dar uma menção honrosa, eu daria pra Rhaenyra. Mas enfim. Rhaenyra. Eu acho que a Rhaenyra tá numa situação muito ruim ainda. Não, então, eu acho. Só que assim, pra mim, a partir do momento em que ela volta da caçada, plena, ensanguentada, com aquele corpo com o javali, ela volta. Ninguém abre um ai. Ninguém fala nada. Ela volta plena. Então vamos fazer um meio termo. Eu serei o meio termo. Tem o craque do jogo e 2 menções honrosas. É o craque do jogo, a gente já sabe que é o Daemon. E as 2 menções em caráter de força nas 2 menções, a gente tem primeiro a Alicent, para mim, pelo menos, porque ela não estava jogando na primeira linha, ela estava por trás, ela era o técnico do jogo, certo? E ela estava orquestrando ali com um técnico maior do que ela, que é o dono da FIFA. Falando no vídeo dela lá. Ela tá orquestrando. Não, é quem tá orquestrando. Não, mas tem uma parte que ela tá orquestrando sim, porque a primeira parte ali, que ela tá falando com o rei, é uma coisa. Mas a segunda parte, que o pai diz a ela, influencia o rei. A escolher seu filho e tal. Ela ignora isso e ela vai dar conselhos muito bons ao rei sobre a Rhaenyra. Tá ligado? Então isso daí foi dela, não foi do pai. Ela conquistou. Ela tá aprendendo, ela tá absorvendo. Pra mim, ela conquistou um território. Ela conquistou um território. Ela entrou na cabeça do rei. Agora, a partir de agora, o que ela disser. Se ela chegasse já dizendo, bota Aegon de rei, de herdeiro, ele não ia resistir. Mas ela tá passando, aí o rei vai ver que tá dando certo os conselhos dela, para aí depois ela dar a porrada no final. Exato. Ela vai, é famosa, comendo pelas beiradas ali. Exatamente. Sim. E aí, a segunda menção honrosa é a Rhaenyra, por todo o controle que ela teve em situações ali que ela poderia ter estourado, em contrapartida do pai que fez aquele vexame no meio dos outros ali, falando com ela ali, se ele queria tanto que ela é a minha herdeira e ela é que vai me suceder e o povo tem que ver que ela é a predestinada para isso e tal, e aí tu humilha a menina na frente de todo mundo, dando aqueles gritos ali, só tá fazendo de serviço para o que tu tá plantando, dizendo que é o certo, tá ligado? Ele tira meio que a moral dela por estar confrontando ela, feito um pirraia birrento, na frente de toda a corte. Tem N coisas na cabeça dele, mas nada se justifica. A brincadeira é o craque do Jogo dos Tronos. Eu acho que Rhaenyra tá indo por um caminho que, o personagem tá massa, tá com a honra dela, tá com o jeito dela, mas eu acho que ela tá ficando ainda distante mas ela não começou a jogar, né? Eu entendi o que tu falasse.
no jogo mesmo. Não é só porque o Daemon tirou os 20 e matou todo mundo ali, não. Mas ele foi muito safo de realmente ter feito essa interpretação do que o Viserys quis dizer com aquela carta dali. Não é nem do que o Viserys. Ele conseguiu entender que a letra era do Viserys, mas quem escreveu aquilo foi o Otto. Pode ser. Tá ligado? E aí ele já se ligou nisso e disse, eu não vou perder não, velho. Vai ser tudo ou nada. Não vou sair por baixo, não. Vou sair por baixo, não. Se for sair, eu vou sair do meu jeito. Tá ligado? Ou é do meu jeito, não é do jeito de ninguém. Exato. Mas encerramos mais um episódio de House of the Dragon. Obrigado pela participação, Thay. Obrigado, Diego, novamente. Eu tô endoidando. Já essa hora já tô endoidando. Diego, por mais uma vez. Vamos embora para a próxima semana. Thay, sempre que puder, está convidada. Tamo aí. Foi muito massa. Tá? Valeu, pessoal. Valeu quem assistiu. Quem vai assistir se invode depois. Se você tá vendo isso no YouTube, não se esquece de comentar o que você tá achando do episódio, curtir o canal, se inscrever, compartilhar com os amigos. E toda segunda-feira, 8 da noite, até que a série se encerre, a gente vai estar aqui cobrindo ela. Beleza? Valeu, pessoal. A gente escuta, lê todo mundo, traz todo mundo para o debate. Aqui é muito interessante. O negócio é esse, o bom é esse, é debater. Beleza? Valeu, pessoal. Tchau, tchau.